E eu tenho uma médica, toda vez que ela me encontra, ela fala assim, já agradeceu a Deus pela sua vida hoje, né? Porque você é um milagre. Porque quando você vinha aqui no meu consultório e você ia embora, eu chorava. Porque suas feridas eram grandes demais, profundas demais, você estava debilitada demais para que você não pegasse uma infecção que fosse fatal. E quando eu soube daquilo, entendi o tratamento, eu falei, em 4 meses eu vou ficar curada. Nossa! E eu tomei a posse da minha bênção. Você trouxe informações que elas são absurdas na minha cabeça, porque parece mágica. Aquilo é um amparo, mas você tem que mudar o seu estilo de vida. As pessoas não, elas pegam aquilo como muleta e levam pra vida. Só que a consequência vem. Quando você é muito ferido, às vezes você não quer perdoar aquela pessoa. Ela fala assim, mas fulano não merece o meu perdão. A falta de perdão é tão séria assim. Começando agora mais um Retratos Podcast. E dessa vez, eu estou com uma convidada aqui, esposa de um novo amigo. Ele eu conheci já há um pouco mais de tempo, um mês. Mas é um cara que foi muito legal, tem aberto muitas portas pra mim já, me feito conhecer muitas pessoas legais. E ela foi um ponto de contato que eu conheci justamente por conta dele. E quando eu comecei a conversar com ela, fui realmente me apresentar, fui conhecer ela, foi muito legal. Porque eu vi um cenário que eu não imaginava que existisse. Parece louco isso que eu tô te falando, mas é muito real. E eu comecei a perceber tudo isso, eu falei, cara, a gente tem que fazer um podcast, um episódio com você. Porque é um nível de informação que eu tenho certeza que você não deve saber nem a metade, assim como eu. E não, eu não estou te menosprezando com isso, quando eu falo isso. É porque realmente é um conteúdo que muitas vezes é guardado a 7 chaves. Muitas vezes esse conteúdo ele é menosprezado por outras pessoas. Só que o nível de assertividade que ela foi me contando dos casos dela, dos tratamentos dela, é absurdo. E coisas que, assim, eu de fato não imaginava. Então hoje, esse episódio é com a doutora Aline. Doutora, muito obrigado por estar aqui. Hoje eu quero saber muito da sua jornada, como realmente você chegou até aqui, porque eu sei que você trabalhava em algo totalmente diferente antes. Mas, por favor, antes disso, se apresente pra gente. Rodolfo, é um prazer enorme estar com você aqui nessa tarde, nesse bate-papo. Me apresentando, então, eu sou a doutora Aline Varric, eu sou PhD em Naturopatia Clínica. O que significa isso? Eu trato das pessoas de maneira natural. Eu tenho especializações em epigenética e nutrigenômica. Então, a genética vem e define qual é o seu tipo de gene, seu tipo de cromossomos. E hoje a gente sabe que só 5 a 10% dos cânceres e doenças crônicas são genéticos. Mais de 90% é epigenética, ou seja, seu estilo de vida e a sua alimentação que vai determinar se você vai desenvolver ou não. Então, a gente consegue fazer toda uma modulação de prevenção e de tratamento para que se não evolua. A gente consegue mapear os seus genes que estão se comunicando e fazer uma modulação totalmente preventiva. Tem especialidade em ortomolecular. Então, a gente ouve assim, você é o que você come. De fato, porém, a gente é o que a gente come, o que a gente absorve e o que a gente secreta. Então, se eu tenho um desequilíbrio nesse processo, eu não estou entregando a nutrição adequada para a minha célula. Então, eu preciso descobrir qual que é a intolerância, o que está acontecendo, que está havendo essa fermentação para que a gente corrija. Porque esse desequilíbrio te leva à esteatose hepática, à resistência insulínica, a desequilíbrio na sua microbiota, que a gente vai falar um pouquinho, com certeza, mais à frente. Desparasitação, que é tão polêmico. O que é a desparasitação? Então, o que nos leva a adoecer? Toxinas. Temos contato com mais de 700 mil diariamente. Está na água, está no ar, está no alimento, está onde você toca, está em todos os lugares. Mas o que essas toxinas fazem? Elas bloqueiam nossos receptores hormonais, bloqueiam a nossa detoxificação celular. Então, muitas vezes, a gente está com um problema lá, às vezes hormonal, ou um processo de dificuldade linfático, e aí são bloqueios de toxinas que estão lá te inflamando e dificultando o seu processo. E que falar dos parasitas? Porque existe uma correlação muito alta entre parasitas e células cancerígenas.
Por quê? Eles ocupam o mesmo tipo de espaço. Eles buscam um local com excesso de açúcar, de glicose, com menos oxigênio e mais acidificado. Então, esse tipo de terreno biológico vai propiciar o desenvolvimento e a proliferação de mais parasitas. Da mesma maneira, se você já tem uma predisposição de células cancerígenas, é aquela história, quem nasceu primeiro? Quando você detecta células cancerígenas, você vai detectar micro-organismos. E quando a gente fala de parasitas, fazendo um parágrafo, um parêntese, a gente está falando de toda uma cadeia. Então, do vírus, da bactéria, do fungo, do verme, de todos eles. Porque eles também se alimentam um dos outros. Os parasitas são os maiores. Então, quando você detecta uma célula cancerígena, você detecta micro-organismos. E aonde tem lá os seus parasitas, pelo seu ambiente, ele vai propiciar o desenvolvimento de células cancerígenas, se você já está com uma predisposição. Então, quanto mais a gente consegue limpar o nosso terreno biológico, menos predisposições a doenças crônicas e câncer nós vamos ter também. Caramba, que introdução foi essa, gente? Eu falei, não tem como. É um assunto que ele é absurdo. E só por essa introdução, já faz o seguinte, já curte o episódio, já compartilha, manda pra todo mundo. Se você gosta de alguém na sua vida, manda pra essa pessoa, por favor. É um assunto realmente pra você cuidar de quem você ama. Então não perde esse episódio agora comigo. Outra coisa, eu não vou ficar falando pra você curtir durante o episódio e tudo mais, porque eu sei que você já fez isso agora, tá bom? Então não esquenta a cabeça com isso depois, só faz agora, já se inscreve no canal. E mais um detalhe, tanto pra vocês quanto pra você, doutora. Eu não fico normalmente falando junto com você. Não sei se você percebeu isso agora. Então, se eu ficar muito quieto, é porque a linha de raciocínio sua tá incrível. Ou seja, só continua. Porque muitas vezes a gente, na empolgação, começa a interromper e o convidado acaba perdendo a linha de raciocínio. E não é essa a minha intenção. Então, se eu estiver quieto, não se sinta constrangida de tipo, ai, será que tá chato o assunto? Não, só vai. Porque é exatamente isso. Claro que se surgir alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, eu vou te interromper, a gente vai interagir normal, até porque é uma conversa mesmo. Mas é porque como ele é um tema muito novo e intenso, eu vou querer absorver o máximo que eu puder, porque eu quero aprender. Perfeito. Então, antes de fato da gente começar em todo esse assunto, fala pra mim, quem era a Aline antes de tudo isso? É uma longa história. A naturopatia é minha segunda profissão. Eu vivo da naturopatia há 20 anos. Mas eu era formada em administração, tinha já MBAs em gestão de risco, segurança da informação, administração. Sou formada pela FGV, pela Columbia de Nova York, pela Babson de Massachusetts. Tinha 5 certificações internacionais, uma delas raríssima no Brasil. Porém, sabe quando você para meditar, 2 questões que me levaram a essa mudança de mindset. Às vezes a gente acha que a gente já foi longe demais para recomeçar, né? E eu recomecei aos 40. Porém, quando você chega lá, você pensa, o que vai me motivar levantar da cama todos os dias até os 100 anos? O que eu vou fazer com modificação? Porque não é só o você impactar uma pessoa, é você transformar a vida de alguém. E será que eu realmente estava transformando no que eu estava fazendo? E a naturopatia sempre foi muito forte na minha vida. Então, Ou seja, você já vivia ela. Já vivia ela. E eu já estudava muito dela, mas como um hobby. E até para curar doenças e problemas graves de saúde que eu tive. Ou seja, primeiro, então, foi uma aplicação pessoal. Como foi o seu primeiro contato com isso? Vai, vamos lá. Sim. Eu, desde garotinha, tive muito problema em fazer o número 2. Ok. Minha mãe me Que é um levava problema sempre... de várias mulheres, né? Várias mulheres, e é muito comum. Minha mãe me levava sempre no especialista, mas quando você vai no médico, você fala que você tem um probleminha, ele logo te dá um remedinho. Aí passa um tempo, não tá funcionando mais, você volta, ele te dá outro
remedinho. E o tempo passa, a sua rotina continua e a gente vai ficando pendurado nessas muletas, né? E a vida vai seguindo. Depois que eu tive o meu primeiro filho, o meu intestino simplesmente parou de funcionar. Aí você fala, Aline, mas você já aprendeu. É fácil. Um laxante não funcionou, você toma 2. 2 não funcionou, você toma 4. Não é assim? Até 6. E vai funcionar. Você troca o tipo e ele vai funcionar. Só que ele chegou a um ponto que ele não funcionava mais. Aí você fala assim, não, deve ter uma alternativa. E vários médicos se reuniram e falaram assim, a alternativa é a gente remover o intestino. Porque ele já empretejou e enrijeceu, perdeu totalmente a motilidade, não temos mais o que fazer, eu vivia de lavagens. Ou seja, ele perdeu a função total. Totalmente. E aquilo foi muito forte. Eu tinha acabado de ter um filho, na época eu tinha mais ou menos uns 28 anos. Nossa. Falei assim, aonde está o nosso sistema imunológico? No nosso intestino. 80% deles. E aí, se você remove seu intestino, eu sei que muitas pessoas vivem sem o intestino, mas a que custo? Não é simples, né? Então era uma decisão importante, a minha família ficou desesperada, mas eu fui buscar o quê? Outras opiniões. Às vezes a gente tem que sair daquela caixinha e buscar opções diferentes, porque existem outras maneiras de se fazer aquilo também. E eu fui tentar entender quais eram os caminhos. E me consultei com alguns médicos, alguns terapeutas, até que me identifiquei com um naturopata, que me trouxe uma visão de tratamento. Aquilo encheu meu coração e me deu certeza que se eu fizesse, eu estaria curada. Por quê? A gente tem como criar uma modulação no nosso DNA a cada 4 meses. Quando você cria um processo com certa frequência e você atinge mais de 100 dias, aquilo vai ficando registrado no seu DNA. Então, você vai criando uma modulação. Então, em 4 meses, muitas vezes, a gente tem uma melhora muito significativa de um quadro, ou muitas vezes uma cura. E quando eu soube daquilo, entendi o tratamento, eu falei, em 4 meses eu vou ficar curada. Nossa! E eu tomei a posse da minha bênção. E eu fui buscar fazer o tratamento. Gente, foi fácil? Não foi. É fácil para alguém tomar uma decisão, mudar costume, mudar hábitos, né? E nadar contra a correnteza total. Totalmente. Sendo que a medicina tradicional estava indo totalmente contra. Estava totalmente desenganada desse processo. E aí, assim, fui lutando com aquilo. Então... Mas e aí, pra você, como que foi isso de tipo assim, tá bom, tá todo mundo, toda a ciência, entre aspas, sim, falando que o caminho é esse. Não, vou nadar contra. Como assim? Nesse período, eu já era adventista, e na igreja adventista a gente prega muito sobre a saúde natural. Ok. Então já era algo que eu tinha comigo e sabia que era uma possível verdade, que eu poderia ter grandes benefícios através daquilo. E eu tinha que tentar, eu não podia abrir mão de fazer uma cirurgia tão drástica sem fazer uma tentativa. E não haveria como me fazer mal. Eram só alimentos, suplementos naturais, eu ia corrigir a minha rotina, ou seja, o ciclo circadiano. O que você perderia seria o tempo de ter tentado isso. Exatamente. Não haveria... porque o nosso corpo, ele se move por nutrientes ou por remédios? Nutrientes. Quando falta nutrientes, o nosso corpo não consegue se autocurar. Porque assim, como que o nosso corpo consegue se curar? Quando ele está em homeostase, quando ele está em equilíbrio. Então a gente entende os desequilíbrios do corpo, supre eles, suplementa, corrige a alimentação. Se tem um problema hormonal, a gente também vai trabalhar com fito-hormônios naturais. Para quê? Para trazer todo um equilíbrio para o metabolismo, porque quando ele está em equilíbrio, ele se autocura. Não é o remédio que te cura, não é o médico que te cura, não é o terapeuta que te cura. Não, é o seu próprio organismo. A gente tem que dar a capacidade para ele, para que ele se cure. Ou seja, eu tenho que dar o combustível para ele. Exatamente. E naquele momento, eu fiz tudo certinho, segui a risca. Foi difícil no começo, mas depois o intestino começou a funcionar. Eu já comecei a me sentir melhor. Aquela névoa toda mental que a gente vai ficando, né, de confusão, porque você vai ficando intoxicada, contaminada com todo aquele processo, já foi diminuindo. Eu comecei a ficar já mais motivada com todas aquelas possibilidades. Passou os 4 meses, fui fazer o meu exame novamente. Eu preciso saber como que eu estou. E aí fui no hospital, tinha já o pedido do médico, quando eu cheguei lá, eles disseram, olha, não recomendamos que você realize. O seu caso, ele é muito delicado, tá crítico, porque eles viram no sistema, porque eu já tinha feito os últimos 10 anos exames naquele hospital.
E aí, mas pra mim era importante. Eu já tava me sentindo melhor e eu precisava da prova que eu estava curada, né? E aí eu realizei o exame. Quando eu acordei, tinha uns 10 médicos na minha volta. Falei, meu Deus, agora deu ruim. O que eu fui inventar, né? Que história é essa? Olha que louca. E agora? Aí eles falaram assim, olha, se arrume e vem aqui à sala ao lado que nós queremos falar com você. Tava eu e meu esposo. Quando a gente entrou na sala, havia um monte de raio-x nas paredes. Aí a gente sentou... Aquela coisa de filme. Exatamente. Falou assim, qual foi o tratamento que você realizou? Falei, um tratamento totalmente natural. Só com alimentação e suplementação. E eles disseram, parabéns, o seu intestino está novo como um de um bebê. Totalmente regenerado. E foi a primeira grande bênção da minha vida. Caramba. Até arrepia. E eu vou dizer pra vocês, até pra vocês entenderem a dimensão, não fazendo propaganda de hospital, mas pra você ver que, assim, a credibilidade. Todos os meus exames naquele período eu fiz no Sírio-Libanês. Ou seja, a referência em medicina nacional, mundial. Exatamente. E passei a ter uma vida normal. Continuei estudando, continuei me alimentando, tratando sempre as pessoas. Então, sempre fui um ponto de referência da família. traduzindo, vamos começar do começo. Nós estamos falando que você não conheceu isso de ouvir falar. Não. Você conheceu de fato por uma aplicação pessoal e um resultado que hoje é comprovado por exames. Sim, exatamente. Caramba! Mas, Rodolfo, não foi só por isso. A minha mudança de chave ainda veio um pouco depois. Depois de quase 10 anos ainda. Que até então você continuou com a sua vida, com a sua formação, com seus trabalhos. Rotina, exatamente. Só que aí eu tive meu segundo filho. Ok. Aí quando a gente engravida é normal. A gente desenvolve hérnia, né? Às vezes a cicatriz não ficou tão boa, foram 2 cesáreas. E depois desse processo eu precisei retirar uma hérnia umbilical e a cirurgia não estava tão boa, né? Eu falei, olha, vou fazer uma abinoplastia. E aí começaram os meus problemas. Por quê? Conversei com o médico e foi tudo assim muito tranquilo. E essa ideia da abinoplastia não foi muito assim um sonho, foi uma decisão meio no impulso. Porque eu tinha marcado já com o gastro que eu ia fazer, tipo assim, numa sexta-feira. Aí na segunda encontrei uma amiga, ela falou, mas você vai fazer abinoplastia também? Eu falei assim, olha, eu nem pensei na hipótese. Ela, puxa, mas você falou com ele, ia fazer plástica no seu umbigo? Eu falei, não. Você não acabou de ter um bebê? Não reclamou que ficou ruim a sua cicatriz? Verdade. Por que você já faz tudo junto? Eu falei, mas ela tá certa. Por que eu não pensei nisso antes? Sabe aquela coisa? Vai escutar amigo, tá vendo? Aí eu falei, mas faltando uma semana, por quê? Faltando uma semana não vai dar tempo. Você conhece algum cirurgião? Ela falou assim, não, mas a gente vai encontrar. Aí e fui pro escritório, sentei na mesa, o telefone tocou. A amiga, já marquei a sua consulta. Amanhã às 9. Aí eu fui, e aí eu falei, não vou perder nada, vou lá, né? Eu falei, mas tem referência do médico? Ela falou assim, não tenho, mas olha, ele é japonês. Médico japonês, a gente vai tranquilo, né? A gente não tem medo. Aí eu fui. Tá só piorando. Aí quando chegou lá, eu falei assim, doutor, tem que fazer uma cirurgia de hérnia umbilical, gostaria de fazer uma abinoplastia, tem que ser sexta-feira porque eu tô em um emprego novo, já tirei licença, e aí ele olhou na agenda, olha, tenho data para sexta-feira, sou cirurgião geral e cirurgião plástico, você tem todas as condições, já tá com todos os seus exames prontos, tá tudo certo, e eu parcelo em 10 vezes, uau, vou fazer uma abinoplastia. Tá tudo certo. Tudo certo. Cheguei em casa, amor, vou fazer uma abinoplastia. Você tá louca? Pra que isso? Por quê? Aquela situação. E até fazendo um adendo, quando a gente é casado, a gente tem uma família, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que tomar em conjunto. Porque quando a gente impacta a nossa vida, não impacta só a nossa, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas naquele momento, eu vou confessar que eu tava desejando muito aquela abinoplastia, eu não queria ouvi-lo. Né? E aí ele falava, você já viu como que é essa cirurgia? Eu falava, o médico falou que é uma cirurgia de pele, que 1 semana volta a trabalhar, tá tudo sob controle. Nossa. Beleza? Fui pra cirurgia, linda, maravilhosa, chegou lá, a cirurgia tinha que durar 2 horas, levou 6. Quando eu fui pro quarto, eu comecei a drenar 3,5 litros por dia. Em 4 dias já tive hemorragia umbilical. Nossa. Aí já fui pra UTI, fiquei muito debilitada mesmo, né? Aí peguei infecção hospitalar. Nossa. Só que não parou por aí, meu organismo rejeitou como um todo a cirurgia. E ela abriu completamente. E aí nós refizemos.
6 vezes. Nossa! Sem êxito algum. Eu tentei todas as linhas, todas as colas e sem êxito. Eles tiravam 12 seringas de pus por dia do meu abdômen. Simplesmente não fechava. Não fechava. Eu já estava no quarto antibiótico. Falei, vamos voltar lá para UTI. Eu vi que a situação estava bem crítica. E o desespero, né? De você ter tomado uma decisão precipitada, né? De ter impactado a família, os filhos, as pessoas ao redor. E não é um discurso para dizer você não deve fazer uma cirurgia plástica, né? E nem dizer que meu médico foi ruim também não, viu? Ele sempre me deu assistência. Foi uma reação do meu próprio organismo durante todo esse processo, que não foi fácil. Porém, chegou um momento que eu já tinha tido a primeira experiência com Deus através da naturopatia. Porque Deus é em primeiro lugar na nossa vida, gente. E aí, era uma questão de autorresponsabilidade. Eu estava consciente. E quando você está no hospital, o que eles dão para você comer? Pãozinho, suquinho de caixinha, bolachinha, sopinha sonsa. Até por uma questão de contaminação, que eles têm todo um cuidado. Porém, o que a gente precisa para que dá o combustível correto para nossa célula reagir? De nutrientes. E os nutrientes, ou seja, estão ali? Não estão. E eu sabia o que eu precisava fazer. Chamei meu médico e falei assim, e não tô falando isso que todas as pessoas devem fazer, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu já tinha estudado muito. Quanto tempo já aberta? Depois de aberto, uns quase 40 dias, né? Quase 40 dias, mais ou menos. E aí... Você ficou 40 dias aberta? Sim, eu fiquei aberta por 6 meses. Nossa! Só que nesse período que as coisas estavam muito críticas e eu tinha que voltar para a UTI e nenhum antibiótico estava resolvendo, eu chamei meu médico e falei assim para ele, doutor, é uma questão de autorresponsabilidade. O senhor não me manda para a UTI, o senhor me dá 3 dias. Se em 3 dias meus níveis de inflamação não baixarem, aí eu concordo em ir para a UTI. Por quê? Na UTI eu não vou poder comer o que eu preciso. E a partir de agora, eu vou comer o que vem da minha casa. Por quê? Nossa. Eu preciso comer coisas nutritivas. Suco verde, suco vermelho, frutas orgânicas, suplementação, geleia real, própolis, vitamina D, vitamina B, o que a gente sabe que ali é necessário para que você comece a regenerar o seu organismo. E eu fiz isso intensamente durante 3 dias. Novamente, você entrou com outra briga contra a medicina tradicional. Mas esse médico, ele foi muito parceiro, né? E ele confiou em mim, ele teve segurança. E ele sabia que eu faria algo importante e eu compartilhei com ele a experiência que eu tive no passado e que eu confiava naquele processo e que eu tinha que ter uma tentativa, né? Eu não podia só aceitar aquela situação naquele momento. Exato. E, gente, pasmem. 3 dias se passaram quando eu repeti os meus exames, meus níveis de PCR tinham caído completamente. Em 3 dias apenas? Em 3 dias apenas. E ao invés de eu ir para a UTI, depois de 2 dias eu tive alta. Nossa, graças a Deus, e foi uma bênção. Continuei o tratamento em casa. Foi fácil, gente? Não foi, porque não é fácil passar pelo processo. 2 dias depois você teve alta? Tive. 2 dias? 2 dias. Depois de 6 meses? Depois de 40 dias. Ah, tá. Eu ainda tava nos 40 dias. Tá bom, mas depois de 40 dias brigando ali, sim, em 2 dias você teve alta? Sim. Meu Deus. Fui pra casa. Não foi fácil o processo. Eu fiz 120 câmeras hiperbáricas. Mantive toda essa supervisão alimentar e de suplementação durante todo esse processo. Mas durante todo o processo que eu estive em casa, eu nunca mais tive uma infecção. E eu tenho uma médica, toda vez que ela me encontra, ela fala assim, você já agradeceu a Deus pela sua vida hoje, né? Porque você é um milagre. Porque quando você vinha aqui no meu consultório e você ia embora, eu chorava. Porque suas feridas eram grandes demais, profundas demais, você estava debilitada demais para que você não pegasse uma infecção que fosse fatal. O meu umbigo cabia um punho inteiro. Mas quando você confia no processo, você tem certeza do caminho e você faz o que precisa ser feito, você não está agredindo o seu organismo. Você está só beneficiando. E eu não abri mão de todo o tratamento. Eu continuei com os antibióticos, tudo que foi necessário, mas eu fui reabilitando o meu sistema imunológico e dando energia e nutrição para que minha célula reagisse. Meu Deus. E para que eu buscasse conhecimento durante toda essa trajetória, que também me trouxe diversos outros desequilíbrios metabólicos
tomei muito antibiótico por muito tempo, foi muito intenso todo o processo, eu tive que estudar muito, me aprofundar muito, Exato. né? E aí começou uma busca insana, né, por conhecimento, e eu gosto muito de estudar. E eu comecei a estudar muito epigenética, eu fui estudar nutrigenômica, e eu comecei a fazer treinamentos fora do país. E aí, quando eu me vi, eu já estava fazendo doutorado em naturopatia. Mas eu já tinha 2 faculdades de naturopatia que eu tinha feito simplesmente para conhecimentos mesmo, para aplicar na minha vida. 2 faculdades. Sim. E aí já tinha ido longe demais. E aí eu entendi que haviam muitas outras pessoas que precisavam desse conhecimento e dessa chance. Porque às vezes as pessoas estão em um momento que elas acham que não existe mais alternativa. E existe sim, existem outras formas, ou às vezes simplesmente somar. Porque olha, hoje 80% dos meus pacientes são oncológicos. 80? 80% dos meus pacientes hoje são oncológicos. Porque eles têm uma pressa grande num tratamento. Quando você só faz o tratamento Deixa eu fazer tradicional... só um parêntese, por favor. Se você não entendeu isso que ela acabou de falar, basicamente não, literalmente ela tá falando que os pacientes dela hoje estão tratando câncer. Então, olha o nível de tratamento que eles estão se colocando e sendo tratados, tá? Só para você entender, porque às vezes a palavra não é do nosso dia a dia, passa batido e você não entende a seriedade desses tratamentos. Desculpa. Não, imagina. E a pessoa, para fazer um tratamento natural, ela não precisa abandonar o tratamento tradicional dela. E eu não exijo isso de nenhum paciente meu. Eu me coloco como um tratamento complementar nesse processo. Complementar. Ao menos que a pessoa já esteja no paliativo. Ok. Né? E aí, para a medicina não existem outras formas. E aí a gente vai trabalhar de diversos outros caminhos para a gente buscar, sim, uma opção e uma cura para aquele paciente. Tá? Agora, durante todo o processo, é um caminhar junto. Porque a químio, ela vem destruindo o sistema imunológico. E a gente precisa reconstruir esse sistema. Então, a pessoa diminui muito a quantidade de quimioterapia que ela vai fazer. Ou de efeitos colaterais que ela vai estar sofrendo. Porque a gente vai estar trabalhando junto na deficiência ponto a ponto. Porque uma outra especialidade que eu tenho também, que eu acabei não mencionando, é da biorressonância. A biorressonância eu atuo com 3 tipos. Na minha consulta, a pessoa que passa comigo, ela passa por 3 exames diferentes. Eu tenho uma biorressonância genética. O que ela diz? Ela pesquisa todas as suas predisposições genéticas e ela avalia todas as suas deficiências nutricionais. Ela cruza. E ela me diz a curto, médio e longo prazo tudo o que você pode desenvolver se nada for feito agora. É um exame epigenético preventivo. Ela me mostra também os tipos de parasitas, ela me mostra os tipos de toxinas. Então, ela me dá uma visão bem ampla do que está acontecendo no metabolismo do paciente. Eu tenho um scanner, quântico, que você passa no paciente e você avalia todos os órgãos dele. Você entende o que está mais inflamado ou está sofrendo mais naquele momento. E eu tenho os testadores, tenho mais de 500 tipos de testadores. Então, a gente consegue entender assim, ó, assim, exatamente aonde está a inflamação, que grau está a inflamação, como está. Então, além dos exames todos de sangue, que a gente faz de urina, comprológico, que apoio, a gente ainda tem toda essa detecção para a gente suprir todas as deficiências do organismo. Então, você consegue pontual. Exatamente. Para que, de fato, a gente alcance essa homeostase. Então, eu consigo ver qual é a acidez do sangue do aquele paciente que não pode estar com sangue acidificado nesse processo. Tá faltando oxigênio ou tá com excesso de glicose, então a gente já vai modulando. Para você ter saúde, você precisa ter uma alimentação adequada e precisa, sim, muitas vezes da suplementação, porque hoje o solo já não te entrega mais o que você precisa. Okay. Né? Então, tem muitos alimentos que já não têm aquelas vitaminas que tinham no passado, né? Então, às vezes, sim, a gente precisa de suplementação. Um suplemento básico, por exemplo, necessário para todos é o magnésio. O Brasil não tem vulcões, ou seja, não temos solos magnesianos. Então, o Brasil é um dos países que mais tem doenças cardíacas no mundo, porque o magnésio é um vasodilatador. Ok. Então, essa deficiência vai ocasionar problemas na nossa saúde, muito problemas de hipertensão. Sabe aquela pessoa que nunca joga bola e um dia vai jogar bola, se esforça um pouco, mas tem um ataque cardíaco e morre? Era a falta de magnésio, que é um vasodilatador. Então, a importância, sim, em muitos momentos da nossa vida, a gente entender e corrigir.
Por exemplo, a vitamina D, ela é um anticâncer. É o maior anticâncer que existe. Nós temos cerca de 23 mil genes, do quais 2 mil genes a vitamina D é responsável. Então, ela é um coringa para toda doença autoimune, para tratamento de câncer, para o seu sistema imunológico. Então, uma pessoa que tem uma vitamina D em bons níveis, ela vai passar por um Covid sem sintoma nenhum, por uma dengue sem sintomas. Ela vai reagir muito bem a todo esse processo. Quais seriam esses bons níveis para você? Bem, a vitamina D, níveis ideais, de 60 a 80, são níveis muito bons de vitamina D. Ok. Média do brasileiro, 20 a 30. Eu estava com a minha, a gente conversou sobre isso, né? Eu estava com a minha em 17. Graças a Deus já resolvi isso. Que bom, que bom. Outra vitamina muito importante, muitas vezes negligenciada, é a vitamina B12. Ok. Né? Então, hoje muitos dos meus pacientes chegam com sintomas de ansiedade, de depressão, já tomando algum tipo de antidepressivo, ansiolítico. Só fazendo um outro parênteses, são mais de 30 milhões de brasileiros tomando algum remédio para doença mental. Né? E aí, quando você vai avaliar o nível de vitamina dessas pessoas, estão totalmente alterados. Os aminoácidos muito baixos, vitamina D muito baixa, ômega 3, a B12. E aí, quando você só corrige, desaparecem os sintomas da grande maioria. Não que não é necessário fazer nenhum tipo de terapia, porque às vezes aconteceu de fato um trauma emocional que precisa ser trabalhado, mas a gente não pode negligenciar o aspecto bioquímico. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, está com hipotiroidismo, se ele não está sendo bem tratado, você vai desenvolver sintomas depressivos. Você vai ter problema, por exemplo, intestinais, de motilidade do intestino, você vai ter quedas de cabelo, então influencia. E muitas vezes isso não é analisado. Né? Então, assim, normalmente as pessoas tratam, por exemplo, o hipotiroidismo só com T4. A grande maioria. E a gente sabe que o T4 é só um receptor, ele não é o hormônio. A gente precisa de uma dose de T3 para a gente, de fato, ter essa conversão. Porque a pessoa passa a vida toda tratando o hipotiroidismo, porém tendo os mesmos sintomas, com dificuldade para perder peso, né? Tendo essa fadiga tão grande, porque não foi suplementado parte do T3 também necessário nesse processo, né? Então, quando a gente corrige isso, a gente já tem um ganho muito expressivo. Que absurdo. Assim, é um assunto que com certeza não tem como ficar falando muito mesmo, te interrompendo, mas qual o nível de resposta dos seus pacientes depois de tudo isso? Olha, o nível de resposta, ele é muito alto. Por quê? Tem como uma pessoa não ficar bem comendo adequadamente de acordo com o seu DNA? Então, a gente vai buscar a melhor alimentação de acordo com o seu DNA. Então, ela vai ser totalmente anti-inflamatória para o seu organismo. Você só vai suplementar vitaminas que você tem deficiência e que são importantes para o seu metabolismo. Então, um programa totalmente personalizado para aquela pessoa. Uau. E ela não tem uma resposta positiva? Não. Então, quando a gente pensa em um tratamento, a primeira etapa é sempre a limpeza. Comentei que as toxinas, elas bloqueiam receptores, detoxificação, os parasitas contaminam. Se você suplementa um organismo intoxicado, sujo, você não vai ter quase absorção. Então, quando você faz um detox, faz a quelação dos metais pesados, de toxinas, você vai lá, limpa todo esse campo biológico, e aí você suplementa, a absorção é muito maior. A resposta, ela é incrível. E a gente também... Só para entender, então, pra ficar claro mesmo. Tudo bem, se eu for hoje em um médico que ele identifica até com essa questão de longevidade e tudo mais, e eu entrar com suplementação, se eu não resolver primeiro isso e limpar a casa, não vai adiantar nada praticamente. A sua absorção vai ser muito baixa. Ou e você seja, não vai ter a resposta. Eu tô perdendo dinheiro porque eu tô jogando a suplementação fora. E o pior, eu tô deixando de acreditar no resultado que aquilo poderia gerar por não ter sido bem feito. Exatamente. E aí, quando a gente fala assim, como que a naturopatia age? Ela sempre vai tratar a raiz do problema. Onde que está o nosso sistema imunológico? No nosso intestino.
Então, no nosso intestino, a gente tem uma microbiota, composta por bactérias boas e bactérias ruins, e tá tudo certo, desde que eles estejam em equilíbrio. Só que quando a gente toma um medicamento mais forte, passa por um momento de estresse, ou por um processo cirúrgico, acontece algo diferente, que até você mesmo entende, passei vários dias sem me alimentar corretamente, você está vulnerabilizando o sistema imune, está matando parte daquelas bactérias boas. O que as bactérias boas fazem por você? Elas ajudam na absorção de nutrientes, elas quebram carboidrato, elas protegem a sua barreira intestinal, são aqueles enterócitos que protegem a sua barreira. E na falta delas, a gente começa a ter dificuldade para perder peso, tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm constipação, começa a ter um desequilíbrio, começa a ter intolerâncias a várias coisas, porque não está em equilíbrio. Só que essa disbiose intestinal, que é essa diferença, ter mais patógenos na sua microbiota do que bactérias boas, vai favorecer um quadro chamado de hiperpermeabilidade intestinal. Então, a permeabilidade todos nós temos, que é por onde passam os nutrientes para a nossa corrente sanguínea. Ok. Só que na falta dessa proteção da sua barreira intestinal, eles se dilatam. E aí a gente começa a jogar para a nossa corrente sanguínea toxinas, óvulos de parasitas, proteínas mal digeridas. Começa a passar tudo. E é desse processo que se iniciam quase todos os processos inflamatórios no seu organismo. Doenças autoimunes, doenças crônicas. Então, quando a gente pensa em eliminar um processo inflamatório no corpo, eu tenho que primeiro eliminar a fonte. E tá vindo da onde? Do intestino. Então, eu tenho que reequilibrar essa microbiota, eu tenho que fechar a parede da hiperpermeabilidade, aí a fonte cessou e eu trato os sintomas. Aí as pessoas falam assim, doença autoimune é para sempre? Não é para sempre. Quantos por cento disso você acredita que começa no intestino? Quantos por cento? São mais de 90%. São mais de 90%. A raiz dos problemas está no intestino. É de lá que vai vazar, que vai potencializar. Tem fibromialgia, tem o reumatismo, tem artrite, tem artrose. Tudo isso está sendo potencializado por esse processo inflamatório que está partindo do seu intestino. Então, e aí ele vai migrando. E o seu organismo, ele vai tentando combater, porque a gente tem um sistema imunológico que tenta nos defender. E é desse processo, por exemplo, as suas células de defesa vão lá e identificam uma proteína mal digerida, que a sequência de aminoácido dela é idêntica à sua tireoide. Ele vai combater ela, aí ele vai lá e vai combater a sua tireoide. Aí você vai ter tireoide de Hashimoto. Então, as doenças autoimunes, elas se iniciam desse processo. E a gente tem que fazer a reversão disso. Caramba! Só que nós temos alimentos que potencializam isso. Então, a gente tem alimentos muito inflamatórios que vão ocasionar e propiciar continuamente esses processos inflamatórios no nosso corpo. Às vezes, as pessoas se preocupam muito na suplementação. Eu vou fazer um tratamento, ou acha que vai ser caro. O que eu preciso fazer? Às vezes, é mais o tirar do que o pôr. Semana passada, atendi uma paciente com endometriose. Nós fizemos um tratamento. Ela eliminou por 2 anos glúten. Ela não suplementou nada. Ela só mudou a alimentação dela. Glúten, leite e açúcar. Ela precisava ter realizado uma cirurgia de limpeza, de remoção, parte do intestino. As mulheres bem sabem como são todos esses processos. Mas ela falou, eu quero fazer uma tentativa. E aí, fizemos a exclusão, nem a inclusão, porque naquele momento ela não estava podendo fazer outros tipos de tratamento. E só com a exclusão, ela refez os exames semana passada, ela não tem mais nada. Nossa! E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre o problema desses 3 maiores vilões. A gente tem muitos problemas em agrotóxicos, né? Em tantos produtos que a gente ingere, transgênico. Mas hoje eu considero os 3 maiores vilões da nossa alimentação. O glúten. Por que o glúten? Então, o glúten, ele não é o trigo não é o mesmo de 50 anos atrás. Então, você fala, a minha avó morreu comendo pão todos os dias. Aí vem essa doutora falar pra mim que eu não posso comer o meu pãozinho. É verdade. Né? Mas o que aconteceu? Foi mudado geneticamente. Foi adicionado uma quantidade muito grande de gliadina, de toxina, de glifosato, no qual é extremamente tóxico para o nosso corpo.
Então, toda vez que a gente come alguma coisa com glúten, ele vai potencializar um processo inflamatório no seu intestino e a hiperpermeabilidade. Agora, só 1% da população mundial é celíaca, que não pode ter contato algum com trigo, muito menos com glúten. Só que hoje, nos Estados Unidos, para você ter um diagnóstico de celíaco, às vezes levam-se 30 anos. Você imagine isso no Brasil. Não é simples o diagnóstico. 30% da população mundial tem sensibilidade. Comeu, ela sente. Dá gases, dá diarreia, dá prisão de ventre, dá dor de cabeça, sente alguma coisa. Porém, 100% da população ela é afetada de forma sistêmica e contínua, sem que a pessoa perceba. Então, ele potencializa todo o processo inflamatório no seu corpo. Então, tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que têm problemas de infertilidade. Já tentaram de tudo. Faz os exames, não dá nada. Às vezes tira o glúten e engravida. Sabe aquela dor de cabeça que não passa por nada? Às vezes tira o glúten e passa. Sabe uma coisa que eu percebi, e aí comigo mesmo, que como a gente conversou também, tô retirando e tudo mais, mas eu sempre falei que eu nunca tive problema nenhum com isso. Que eu sempre fui ao banheiro tranquilamente, nunca tive problema algum, cresci tomando leite, nunca... Sempre tudo ok. Só que agora, recentemente, eu tô percebendo que não é que eu nunca tive problema. É que eu cresci acostumado com os problemas e eles eram parte da minha rotina, logo eu não identificava como um problema. Exatamente. E aí, depois da nossa conversa, tudo, eu comecei a reparar nisso e eu falei, caramba, na verdade hoje eu estou me vendo livre de algumas coisas que pra mim eram naturais. Ou seja, eu estava tendo sim esses sintomas, esses problemas, só que o pior era isso, era saber que fazia parte da minha rotina e eu vivia como se isso fosse o meu normal. Isso é normal. As pessoas têm isso como normal. Às vezes elas não sabem viver sem estar inflamadas. Se você ficar 100 dias sem comer o glúten e você for comer de novo, ele vai te dar um efeito colateral. Aí as pessoas falam, então eu nem vou parar, né? Se eu vou passar mal depois, eu quero poder comer. Foi isso que a gente conversou aquele dia que eu falei exatamente isso. Eu falei, mas aí o problema é esse, né? Porque se eu paro, corto de vez, aí quando eu precisar eu não consigo comer, eu vou passar mal e tudo mais. Não vale a pena parar de vez, né? Exatamente. Mas veja, por que passa mal? Porque ele é um produto neurotóxico. Então, ele vai funcionar como um remedinho no seu corpo. Toda vez que você toma um remedinho, você tem um efeito colateral. E ele vai te dar um efeito colateral para mostrar para você que aquilo não é bom no seu corpo. É o seu corpo te avisando. Só que se você ficar 100 dias sem comer banana e comer banana, você vai ter efeito colateral? Não vai ter, porque não tem toxicidade. E aí, você quer que eu te fale o pior agora? Eu comi o bendito do glúten ontem. A resposta já tá clara. Os efeitos chegaram. Chegaram, tá tudo certo. Então, agora eu vejo isso e eu falo, cara, que loucura. E o mais difícil é as pessoas falam assim, doutora, mas tem vida após glúten? Porque depois que você fala do glúten, você vem logo falando do leite. Mas aí é sem o leite, sem o glúten, aí fica difícil demais. Tudo que é bom e gostoso tem glúten, tem leite e tem açúcar. Verdade, você tá levando a gente pro caminho triste da vida. Não, gente, hoje você vai no mercado, tem mix de farinha sem glúten, né? Hoje leite, você tem tudo que é tipo de leite diferente. O leite A2, por exemplo, é um leite de uma vaca mais diferenciada, menos inflamatório. Então, a pessoa pode fazer o teste se ela tem menos sensibilidade com o leite A2, é uma possibilidade. Esse tradicional que a gente é acostumado é o leite A1. E por que o leite ele é tão inflamatório? Então, assim, para que a vaca produza de 60 a 70 litros de leite diariamente, ela passa por inseminações artificiais contínuas. Mulheres quando estão grávidas, vacas quando estão prenhas, elas têm o quê? Excessos hormonais, né? De estrogênio, principalmente, ali naquele processo. E aí, elas criam mastite pela produção contínua de retirada de leite, tomam muitos antibióticos e nada disso é parado durante o processo de retirada do leite. Tudo isso vem para a nossa alimentação. E aí quando a gente fala qual que é o maior vilão para o câncer de mama, por câncer de endométrio, câncer de próstata, é o excesso de estrogênio no organismo. Então, se o leite hoje nos traz excesso de estrogênio, ele já é um fator
predominante nesse processo, né? Só que ele também é muito inflamatório para outros aspectos, doenças respiratórias que a Ou gente bem seja, consegue. ele é um nutriente que vai potencializar tudo de ruim que precisa. Exatamente. Então, quando você coloca ali na balança, você vê que não vale a pena, né? E aí, novamente, não estamos falando do leite pelo leite. Não. Porque se você for no fazendeiro lá que tem uma Leite vaquinha, orgânico, se alimenta de capim. não vai ter nada disso. Exatamente. Cara, E então, comentando também sobre o trigo, não é que o trigo faça mal pra gente, mas essa mudança genética aconteceu em todas as Américas e parte da Europa. Tem parte da Europa que não foi atingida, então às vezes o pessoal viaja muito, por exemplo, pra Itália e come muita massa. E normalmente, quase todas as regiões de lá utiliza um glúten que não é o que foi feita a mudança genética e não costuma passar muito mal. E na região de Israel não foi alterado. Então a gente tem marcas que são exportadas para o Brasil que não tem esse glúten contaminado. Então a pessoa faz questão de usar o trigo, ela consegue ainda comprar do mercado um trigo que esteja no Brasil original. nós temos acesso a isso hoje? Temos. Você consegue comprar facilmente, até pelo Mercado Livre. Essa informação ela é legal. Sim. Porque às vezes você quer fazer um bolo, às vezes você quer fazer alguma coisa. Sim. Eu não tenho parceria nenhuma com essa empresa, mas para nível de conhecimento, a empresa Einkorn. Einkorn, e ela vende em várias plataformas pelo site e é possível e viável para qualquer pessoa. Não adquirir. tinha ainda, tá bom? Porque depois dessa, uma empresa dessa tem que realmente chegar junto aqui, fortalecer e andar junto, porque não tem lógica. Olha o conteúdo que tá trazendo, olha como tá favorecendo. E hoje é hashtag influenciadora da marca. Porque não tem como. Porque pensa comigo, olha o nível de influência. Você deixa de falar isso para todos os seus pacientes? Não, porque tem alguns que não querem de jeito nenhum abrir mão, né? Então, para eles é muito importante. Tem pessoas que têm apego emocional, por exemplo, ao pãozinho. Mas isso que eu ia falar agora, porque assim, ó, vou citar o meu exemplo. Eu te falei isso acho que no dia que a gente se conheceu. Eu cresci, literalmente, tomando mais de 1 litro de leite por dia. Qual era a minha rotina? Eu acordava às 6h30, 6 da manhã, tomava meio litro de leite, esse era o meu café da manhã, eu ia para a escola. Voltava da escola, almoçava normalmente, ia brincar pra rua ou fazer alguma coisa. Por volta das 3, 4 da tarde dava fome, voltava, mais meio litro de leite. Aí, saí de novo, ia fazer mais coisa, tomar banho, sei lá. 7, 8 da noite, jantava. E aí, ia enrolar, fazer mais alguma coisa. Aí, antes de dormir, o que eu fazia? Ia tomar o seu leitinho. Mais um leitinho pra dormir, pra não dormir com fome. Até que um dia uma pessoa chega pra mim e fala assim, olha, isso faz mal, você tem que tirar. Como assim? Eu vivi 20, 25 anos fazendo isso. Minha rotina inteira de vida. A minha mãe me entregava meu leite na mão aqui, ó. Como que você quer que eu tire isso da minha vida e fala que isso faz mal? Isso é tudo que eu tenho. Sabe assim? É realmente um apego emocional. É um apego emocional. Então, assim, normalmente as pessoas crescem assim, né? Comendo o café com leite, o pãozinho com manteiga, né? E a gente tem aquela ideia assim, o bom pai leva o pão de todo dia para casa, Exato. o leite e o pão para a criança. E hoje são os alimentos que a gente tem maiores problemas. Né? Então, é uma mudança assim, de mindset cultural, é difícil. Eu sei que não é fácil. No primeiro momento, a pessoa olha e fala assim, como? É o pão, é o macarrão, é a pizza, é o bolo, é a torta, é o sanduíche. É difícil no primeiro momento, porque a gente olha e parece que não temos opções. Só que sim, existem pessoas que comem e não sentem nenhum tipo de processo inflamatório. Porque ela pode ter um organismo mais resistente àquilo. Ok. Né? Aí, nesse caso, se ela comer só eventualmente, talvez ela não seja tão inflamada. Se ela não tiver com um quadro de hiperpermeabilidade, por exemplo, ela pode permanecer comendo, mas diminuindo a quantidade, eventualmente. Mas a grande maioria das pessoas, elas já estão muito inflamadas. Então, quantos dias a gente precisa para fechar uma permeabilidade intestinal? 100 dias. Sem leite,
sem glúten, sem bebidas alcoólicas. Ou seja, o número mágico são 100 dias. Depois dos 100 dias, se eu vou comer eventualmente, mas eu já não estou com permeabilidade, e não vai se tornar uma rotina na minha vida, todos os dias, tudo bem, entendeu? Porque a gente preza, porque tudo na vida tem que ter o quê? Um equilíbrio, Exato. né? Exato. Então, aquela lei de Pareto funciona muito, 80-20. Mas se eu não tenho como desinflamar um corpo que se inflama todos os dias. Né? Então, a partir do momento que a gente fecha esse processinho, por isso os 120 dias, os 4 meses ali da modulação, eles são tão mágicos. Porque a gente consegue restaurar muita coisa, melhorar muita coisa. E depois a gente começa a trabalhar com um certo equilíbrio. Incrível. É muito legal isso, porque, novamente, eu comecei a conhecer um pouquinho desse universo através do meu médico, Dr. Rodrigo. Abraço pra ele também. Mas você me apresentou um universo que ainda é um pouco mais profundo do que eu conhecia. E isso é muito louco, porque você trouxe informações pra mim, tanto na nossa primeira conversa quanto agora, que elas são absurdas na minha cabeça. Em que sentido? É claro que no bom sentido que eu tô falando isso. Porque parece mágica. É uma coisa que a gente fala assim, então quer dizer que só com comida você tá falando que o meu câncer ele vai desaparecer? Sabe assim, quando parece que realmente é absurdo? Olha, nos meus tratamentos, a gente não trata só com alimentação. Tem uma suplementação, tem muitos compostos que a gente utiliza nesse processo. Eu não gosto de arriscar uma única carta em um processo tão complexo. Mas eu vou dizer para vocês que, por exemplo, a gente tem a dieta de Gerson, que é mundialmente conhecida, que só pela alimentação foi curado já milhares de pessoas de câncer no mundo. Vocês podem procurar na internet, em dieta de Gerson, uma dieta 100% natural. E quando a pessoa está com câncer, qual que é a dieta ideal? É uma dieta mais cetogênica, terapêutica, porque não é todo tipo de alimento que se coloca na cetogênica que vai ser viável para uma pessoa com um tratamento de câncer. Mas por quê? A gente não pode aumentar o nível de glicose desse paciente. Você conhece algum micro-organismo que consiga sobreviver sem se alimentar? Não. Então, se a gente não dá o alimento para ele, para o parasita, eles vão perdendo força. Né? E a gente tem alguns suplementos chaves que a gente trabalha nesse processo. Por exemplo, uma coisa muito conhecida é o aloe vera. Então, o aloe vera é incrível, porque ele quebra a comunicação da célula cancerígena. Sem comunicação, ela tem dificuldade de progredir, fora todos os outros benefícios. A nossa babosa? Exatamente. Caramba! Sim. Mais uma coisa que eu não fazia ideia. Sim. Temos muitas outras, mas assim, são coisas, às vezes, que simples e a pessoa já consegue colocar em prática e já vai ajudando em toda essa modulação. Quais são as dicas que você poderia dar para quem tá assistindo agora, que pudesse já colocar em prática de fato? Assim, que você fala, olha, isso aqui, se você começar com esse beabá, sua vida já melhora pelo menos aí 30%, vai. Eu acho que o maior problema hoje da população se chama resistência insulínica. E é muito comum, as pessoas chegam e falam assim, doutora, eu só tenho resistência insulínica. Eu só sou pré-diabético. Só que a resistência insulínica, a diabetes tipo 2, ela é um problema nutricional. E a gente se ilude achando que aquilo não é um grande problema no nosso metabolismo. O nosso corpo ele trabalha por tríade. Então, o seu pâncreas trabalha junto com a sua tireoide e junto com as suas adrenais. Quando um não funciona, já começa a sobrecarregar o outro. Então, é muito comum quem tem resistência insulínica estar com hipotiroidismo e está com um problema de cortisol, hormônio do estresse. Ok. Né? Então, a gente já vai fazendo diversas alterações metabólicas no nosso corpo. E o que nos leva à resistência insulínica? Uma dieta com mais carboidrato e mais açúcar. Então, o grande vilão da sua vida são os triglicéridos, que vai te levar a desenvolver diversos outros tipos de doenças. Então, ter essa diminuição de carboidrato é o que vai favorecer a você viver mais e melhor nesse processo. Uau. Por quê? Você está sobrecarregando o seu corpo. Resistência insulínica, hipotiroidismo, baixa de hormônios, porque ele não é só o cortisol. O cortisol vai ser base para testosterona, para progesterona, e você começa a ter já um desequilíbrio no corpo. Isso não funcionando bem, te traz uma lentidão metabólica.
Aí você não entrega a nutrição correta lá na ponta para suas células, para suas mitocôndrias. E aí você começa com uma disfunção mitocondrial. E o que é o câncer? Ele é uma disfunção mitocondrial. Você começa a produzir células anormais. Então, às vezes, a gente tem que pensar em corrigir essa resistência insulínica para que a gente não agrave um problema lá na frente. Porque a gente acha, gordura no fígado, esteatose hepática, todo mundo tem. Meu grau 1, grau 2, já faz tempo que eu não vejo, mas normal. Vivo bem, sabe? E as pessoas não dão valor a essas coisas que comprometem todo o seu sistema imunológico. O seu fígado faz todo o seu detox. Ele é o responsável ali pela sua metilação. Eu posso afirmar, então, ou usar um exemplo aqui, a pessoa ela morreu ali com um câncer, com seus 60 anos. Só que desde os 20 ela tinha um probleminha ali de sobrepeso, com uma gordurinha a mais ali no fígado, tudo. Eu posso afirmar que foi ela que deu alimento para esse câncer depois? É cruel a gente dizer dessa maneira, mas na verdade as escolhas muitas vezes são nossas. Eu já afirmei no início, mais de 90% dos cânceres e das doenças crônicas, elas são evitadas pelo estilo de vida e alimentação. Se eu só estou dando um alimento ruim para o meu corpo, se eu não estou cuidando, fazendo atividade física, se eu não estou fazendo modulação hormonal. Gente, modulação hormonal, ela é necessária. E aí a gente também tem um problema, porque reposição hormonal sintética, eu, doutora Aline Varrico, não recomendo. Por quê? Se você abrir lá no Google Acadêmico, você vai ver que mais de 30% das pessoas que utilizam desenvolvem câncer. Eu tenho frequentemente pacientes que estavam fazendo reposição hormonal, câncer de mama, câncer de endométrio. Não recomendo. Agora, a modulação hormonal, ela é necessária e dá para fazer de forma natural, por fito-hormônios ou hormônios bioidênticos. Mas a gente não pode ter esse tabu, porque se eu não fizer, o meu corpo não entra em homeostase. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Ele faz parte do nosso metabolismo e é importante. É porque quando a gente fala, por exemplo, numa doença dessa, né, nesse nível, igual câncer mesmo, a gente entende muitas vezes, claro que você já saiu desse universo, né, nessa bolha, vamos falar assim. Mas normalmente quem tá nisso acha que é como se tivesse sido sorteado numa loteria ruim. Ai não, olha, nossa, tô com câncer e como que isso foi acontecer? Sim. E o que você tá trazendo não é uma surpresa, Elia. Olha, se você for analisar, isso foram as rotinas que você foi alimentando tudo isso. Sim. Então, não é nem de se ser surpresa, era a questão de quando ia acontecer. Na verdade, assim, eu sei que não é fácil para quem está nos ouvindo, porque houve muita coisa de forma diferente também lá fora, né? Porque, assim, é colocado de uma forma diferente. Então, por exemplo, assim, é muito comum você receber paciente que está com diabetes descompensada, ele falou assim, olha, meu médico pediu para me levar na bolsa sempre um refrigerante e uma barra de chocolate. Toda vez que eu me sentir mal, eu tenho que tomar um refrigerante e uma barra de chocolate. Agora, você acha que não dá para fazer diferente? Não dá para colocar algo que dê para controlar aquele processo de baixa de glicemia com um alimento nutritivo? É verdade. Né? Então, assim, se você começa a alimentar demais o seu corpo com refrigerante, que tem um pH de 2,5 e vai deixar seu sangue ácido, já vai comprometer outros problemas na sua vida. Então, assim, a nutrição, ela caminha em diversos aspectos, ela é necessária. O que uma pessoa poderia usar num momento desse, então? Frutas secas, por exemplo. Né? Ou ter cenourinha cortada, beterraba cortada, um carboidrato bom. A fruta seca, o que você diz, é aquela fruta desidratada. Desidratada, sim. Porque quando a pessoa está com resistência insulínica e diabetes tipo 2, a gente precisa fazer uma dieta cetogênica. Ok. Né? Quando você começa a diminuir a quantidade de carboidrato, a gente começa a fazer uma reversão desse processo. Porque quanto mais carboidrato você dá para o seu corpo, mais ele tem que produzir de insulina. Então, a gente vai fazendo essa substituição. E seu corpo começa a gerar energia pela gordura e não pelo carboidrato, através dos corpos cetônicos.
Que legal. Então, assim, ó, açúcar no sangue, diabetes. Açúcar no dentes, cáries. Açúcar nos olhos, glaucoma. Açúcar no cérebro, Alzheimer. Caramba! Então, quando a gente para olhar, assim, o maior vilão na nossa vida hoje é o carboidrato, é o açúcar. Porque, assim, todo carboidrato, quando crescer, quer ser um açúcar. E ele se converte no seu sangue em açúcar. Então, é importante dosar muito bem isso no organismo para que não aumente e não se complique. Tem uma paciente que ela precisa perder 120 quilos. Você fala, Aline, como ela pôde chegar a esse ponto? 120 quilos. Sim, tem 2 filhos adolescentes. Não consegue mais levantar da cama. Não consegue entrar no carro. Não consegue mais ter uma vida social. Tá depressiva. Todos os problemas que isso ocasiona. Aí você fala, nossa, mas como a pessoa pode chegar a esse ponto? Sabe por quê? É só mais um pouquinho. É só mais hoje. Eu mereço. Esse mimo, esse brigadeiro, esse bolinho é pra mim. Hoje eu trabalhei demais. Hoje eu posso. Eu tô tantos dias já me privando disso. Hoje eu vou comer. É segunda eu começo. E nunca começa, e nunca faz, e deixa pra amanhã. O momento que você tem que escolher como você vai envelhecer melhor, com mais qualidade, com mais clareza mental, é hoje. O amanhã já fica tarde demais muitas vezes. Então a decisão tem que ser agora, é o que eu vou plantar hoje, é o que eu vou colher amanhã. Aí as pessoas falam assim, eu tô acima de peso, mas eu tô bem, eu tô feliz, eu sou um gordinho feliz. Meus exames estão todos ok. Estão todos bens. Só que a pessoa acha que ela, se ela morrer, vai ser assim, ó, morri. Não é, gente. Você viu como funciona as pessoas quando têm diabetes? Então elas vão ficar acamadas, vão começar a ser amputadas, vai começar a ter problema no rim, vai ter problema de visão, vai depender da família, dos filhos. Olha o transtorno que ela vai ter quando ela começar a ter idade. Porque ela tá tomando a metformina ou a insulina dela e ela acha que ela tá com uma vida normal. Tá tudo bem. Eu posso comer o que eu quiser, eu tô tomando um remedinho, tá funcionando. Aquele remedinho só tá mascarando, ele não tá curando nada. Você conhece alguém que foi curado com insulina, metformina? Não. Não foi. Aquilo é um amparo, mas você tem que mudar o seu estilo de vida. As pessoas não, elas pegam aquilo como muleta e levam pra vida. Só que a consequência vem. E aí quando chega, já tá tarde demais, já é difícil demais para mudar toda aquela condição. Exato. Então, hoje eu posso plantar como o que eu quero colher amanhã. Porque hoje, se você que está nos ouvindo se ausentar da sua casa, do seu trabalho, das pessoas, das responsabilidades que você tem hoje, vai ficar tudo bem? Porque a gente é assim, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar do meu cachorro, eu vou trabalhar muito para ganhar, porque eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ter tudo. Aí depois eu vou cuidar de mim. Eu vou te contar um exemplo agora pessoal mesmo. Não diretamente comigo, mas com meu pai, pra você ter uma ideia. Eu não sei se eu comentei isso com você no dia que a gente se conheceu, mas ele ficou internado agora há 2 meses atrás, 23 dias, com pancreatite. Tava dando início de pancreatite, ficou internado 23 dias, ficou 10 dias sem poder comer nada e tiraram até a água dele. Ok, fez o tratamento, tudo certinho, tudo mais. Nesses 23 dias ele perdeu 13 quilos, ou seja, secou. Sim. Só que ele tem acho que 67, 68 anos. Ou seja, já tem uma idade avançada. Sim. O que aconteceu com isso? Ele perdeu toda a massa do corpo, toda a massa magra. Então, o que era músculo, derreteu, literalmente. Ele saiu do hospital, basicamente com os exames tudo certos, né? O que precisava. Só que o que desbalanceou nele? A bendita da diabetes. Aí ele já teve que sair do hospital tomando insulina. E aí, qual que é a briga que eu, como filho, né, meus irmãos, tudo nós estamos com ele? Pai, pelo amor de Deus, cuida da alimentação e o mais rápido possível vai para uma academia, para um exercício físico, para uma caminhada, para tentar trazer massa de novo pro corpo. Faz sentido isso? Faz todo sentido. No caso dele, sim, ele precisa ir para academia, precisa de aminoácidos para potencializar esse aumento de massa magra dele, construção dos músculos. Mas tem uma questão.
A diabetes, ela pode vir só pela questão alimentar, ou ela pode vir de parasita. Então, a gente tem o etrema pancreático, por exemplo, que ele vem do leite. E ele vai lá e destrói seu pâncreas. Então, quando a gente detecta que tem parasita e a gente faz a desparasitação para destruição dele, a gente elimina muitas vezes esse foco também. Temos 2 parasitas que normalmente ocasionam principalmente a diabetes tipo 1, que é o etrema pancreático e o Toxoplasma gondii. Eu vou te fazer a pergunta, já sabendo teoricamente a resposta, mas Sim. como identificar isso? Eu identifico pelo exame de biorressonância. Eu vou te cortar. Essa é a hora que ela fala assim, ó, agora você acessa o link que tá aqui na descrição e me chama. E agenda uma consulta. Porque é isso! Então, por favor, faça isso. Como que identifica isso? Então, em todos esses exames que eu comentei que eu realizo em consultório, a gente consegue sim detectar se tá com esse tipo de parasita ou não. Eu vou mais além. Uhum. Mas tem como detectar isso mesmo de forma fácil? Porque assim, ó, várias pessoas que eu conheço com desbiose Sim. intestinal, muitas vezes trabalham na tentativa e erro. Sim. E aí aquela coisa assim, ó, olha, tenta tirar isso aqui, tenta fazer tal dieta. A desbiose é um trabalho, assim, amplo, porque dependendo o nível que está prejudicada essa microbiota, talvez ela leve um tempo maior para você potencializar, normalizar toda ela, tá? Isso é um fator. Um exame, assim, para a gente fazer de forma biológica, porque a biorressonância é um exame energético, a gente faz um exame biológico de microbiota mesmo. Então, a gente tem um próprio exame de microbiota que a gente manda para o laboratório. É uma espécie de um exame genético de fezes. E ele vem mapeando exatamente como que tá aquela fezes e o que tem de bactérias boas e ruins naquele processo. E a gente reinocula. Então, isso é um processo que a gente pode fazer. Agora, quando a pessoa não está com todo esse recurso, a gente faz o da biorressonância, que vai me trazer essas informações e a gente consegue ter mais assertividade. Caramba. E por que isso não é divulgado? Olha, na verdade, essa bandeira tem sido levantada principalmente por nutricionistas que trabalham com genética. Isso no exterior já é muito difundido, então todo o congresso mundial, o pessoal tem falado muito sobre desbiose, sobre problemas de microbiota, sobre a hiperpermeabilidade. Então, assim, o mundo já entendeu, só que isso é dito há mais de 4.000 anos pela medicina chinesa. Ela sempre falou isso, que todos os problemas começam no intestino. E todos os problemas para ser corrigidos precisam ser tratados no intestino. Então, hoje a gente consegue confirmar o que já estava sendo dito há mais de 4.000 anos. Uau. Cara, isso é muito legal. Isso é libertador e literalmente pode salvar vidas. Com certeza. Então, as pessoas que buscam tratamento pela medicina integrativa, elas já têm um pouco dessa visão. Então, muitas pessoas me procuram porque querem tratamento com biorressonância. Então, já passaram por essa experiência, já foram indicados por alguém, ou estão ouvindo sobre desparasitação, então chamou atenção e buscam. Então, essas pessoas que estão conectadas, né, com a medicina integrativa, elas já estão antenadas a esse tipo de protocolo. Isso, ele é um tipo de consulta, de tratamento que a pessoa ela tem que estar com você? Não? Como que funciona isso? Na verdade, assim, eu atendo de forma presencial, mas eu atendo muito mais ainda de forma remota, porque eu tenho pacientes, eu sou terapeuta internacional, tá? Eu atendo no Brasil e atendo pacientes fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E aí, como que a gente faz? A biorressonância é um aparelho que me dá essa conectividade em qualquer lugar do mundo. E eu consigo fazer mesmo daqui o exame genético do paciente através de reconhecimento facial e digital. Caramba! Exatamente. Então, eu faço todo o tratamento também de forma online. Ou seja, não tem aquela desculpa de, nossa, eu tenho que ir para São Paulo só porque senão não tenho acesso a ela. Não precisa. Então, por exemplo, muita gente nos Estados Unidos tem dificuldade de acesso, por exemplo, a hospitais, a fazer exame, tudo particular, né? E aí, às vezes, ela consegue uma resposta rápida, ativa, fazendo um teste rápido com a biorressonância. Cara, que legal isso. Nossa. Sim. Tem algum caso que assim,
você fala, nossa, isso aqui marcou minha vida, além dos seus próprios, que você pudesse, né, claro, contar, mas sem expor a pessoa, claro. Sim. Não, teve algo, sim, que me tocou muito. Eu tive uma paciente, eu conhecia ela até frequentava a mesma igreja que eu e ficou um tempo afastada. Ela me viu na internet, em um dos vídeos, me chamou, falou, quero fazer uma consulta. Atendi ela, vi que ela estava com vários desequilíbrios, mas é normal as pessoas terem muitos desequilíbrios, porque a gente busca de uma forma integrativa, eu não estou olhando só um órgão, eu estou olhando tudo, então a gente vai achar várias coisinhas, né, mas que são tratáveis. E eu expliquei para ela todos aqueles desequilíbrios, falei que quanto que ela precisava modular da alimentação dela, da suplementação, da limpeza que nós faríamos e tudo, e que tudo aquilo mudaria a vida dela. E ela confiou, e ela começou a fazer o tratamento. Passou 30 dias, ela me chamou e falou assim, Aline, eu quero agendar meu retorno. E ela tinha feito o primeiro de forma online. Ela falou, mas eu quero presencial. Falei, tá bom, será que aconteceu alguma coisa? Fiquei até assim preocupada, né? Aí quando ela chegou, eu falei, como você tá? Eu tô ótima, doutora, olha, comecei a desinchar, voltei a trabalhar, tô me sentindo melhor, mais disposta. Falei, ufa, que bom, ela tá melhorando. Só que ela falou, vim aqui te contar algo importante, eu gostaria de compartilhar com você. Quando eu resolvi agendar aquela consulta com você naquele dia, eu tinha feito um pacto com Deus, que seria a minha última chance. Porque naquela semana eu tinha tentado me matar 3 vezes. Nossa. Mãe de uma adolescente, uma família estabilizada, né? Classe média. E aí você fala assim, Senhor, como? Ela falou, mas eu sofria tanto. Eu tinha tantas dores. Eu tinha uma depressão tão profunda, eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha força para mais nada. Eu só queria acabar com a minha vida porque eu não aguentava tanto sofrimento. Então, assim, as pessoas às vezes estão numa situação que elas acham que não tem saída. E às vezes elas estão com desequilíbrios e elas não conseguem construir pensamentos positivos pela falta de nutrientes de aminoácidos que ela está naquele momento. Os seus neurotransmissores, serotonina, GABA, dopamina, são produzidos no seu intestino. Serotonina 90%. Não tem como só tratar a parte psicológica e não tratar a parte intestinal de uma forma integrativa e ter bons resultados. Traduzindo, você pode morrer no psicólogo. Exatamente. Meu Deus. Então, quando você faz isso em conjunto com o tratamento com o psicólogo, o retorno é muito rápido. Porque você está indo na fonte do problema e está tratando o desequilíbrio psicológico. Uau. Uhum. Meu Deus. Mas uma das coisas que é profunda é absurda. Exatamente. Porque assim, ó, esse é o tipo de coisa que... O que eu penso recebendo toda essa enxurrada de informação? Como que as pessoas não têm acesso a isso? E como que as pessoas não têm acesso a isso em um nível básico? Ou seja, como que essa informação ela já não é difundida desde a base para as pessoas? Porque é realmente o que molda a nossa vida. Sim. E aí, claro que rolam algumas descobertas são mais recentes, né? E aí a gente tem toda uma estrutura, uma metodologia do curso de medicina. A gente sabe que tem toda uma indústria farmacêutica por trás de tudo isso. Então, não é fácil mudar certos padrões. Então, hoje nos Estados Unidos foi decretado que todo médico vai ter que estudar nutrição. Vai ter que fazer parte da faculdade de nutrição deles. E hoje eles têm, mas é muito raso. Né? Então tem muita coisa que precisa ser modulada. Eles estão fazendo alguns processos transformadores lá, né? Da retirada de mercúrio, das vacinas que comprometem tanto a saúde de todas as pessoas, né? E tantas outras coisas. Hoje, como você leva a sua vida nisso? Quais são os problemas que hoje você fala assim, nossa, Rodolfo, meus últimos problemas foram... Ou você consegue viver uma vida que você fala, nossa, Rodolfo, nem lembro disso mais. Não, a gente não é perfeito, né? A gente tá sempre numa busca de uma perfeição. Aline, você nunca tem vontade de comer nada, você acaba perdendo a vontade de tanto você não ter contato. Então, na minha casa, eu não faço... Por exemplo, eu não faço um bolo com glúten, não faço. Mas se todo mundo quer, até que nesse domingo, minha mãe esteve com a gente, e meu filho, vó, eu quero bolinho de chuva. Eu falei, olha, mãe, tenho farinha sem glúten, tenho leite de coco, faz com essa daqui. Ela fez e ficou uma delícia. Então, assim, dá pra viver, sobreviver como esse assim, processo. O bolinho de chuva sem glúten com leite de coco? Exatamente, e ficou maravilhoso. Corta aqui pra Pamela, por favor. Ô, Pamela, esse recado é pra você, tá?
eu vou te passar o contato aqui depois. Pega essa receita, por gentileza, porque... Caramba! Aí se fritar em óleo de coco, melhor ainda. Mais essa ainda. Mais essa. Então, os óleos vegetais também, eles não são muito positivos para nossa saúde, eles são responsáveis por grande parte dos nossos problemas também cardíacos. Então, assim, eu recomendo que, se possível, óleo de coco, porque o azeite, ele é excelente, mas ele não é para cozinhar, né? É para você colocar no seu alimento pós-cozido. Agora, no seu dia a dia, se puder utilizar o óleo de coco, ele é muito melhor. É uma gordura boa que vai ajudar a limpar aí o seu organismo. Uma pergunta totalmente leiga, tá? Mas... E fritura, faz com o quê? Ou simplesmente não faz? A fritura, ela não é benéfica de maneira nenhuma, né? Não faz bem. Mas se você fizer uma fritura com óleo de coco, aquilo vai te fazer menos mal. Menos mal. Exatamente. Mas já ajudaria um pouquinho. Já muito. Outro ponto, só pra ver se tá ficando claro realmente tudo isso. Hoje, eu preciso colocar o meu organismo no seu estado natural. Então, primeiro, eu tiro tudo que faz mal, pelo menos naqueles 100 dias. Sim. Vamos tentar esclarecer um pouquinho para as pessoas. O que faz mal? Ultraprocessados, embutidos, enlatados. Então, o que faz bem? Aquilo que Deus criou, né? Foi Deus quem criou? Aquilo é bom para você. Aquilo não vai te fazer mal. O Dr. Rodrigo, meu médico também, o que ele fala muito? Ele fala, descasca mais e abre menos embalagem. Exatamente. Então, assim, não tem uma receita mágica, né? É óbvio, quando você vai e faz todos os testes, avalia tudo direitinho, você vai ter algumas intolerâncias. Mas, assim, para levar para a vida, o que eu preciso comer? O que é natural, o que é melhor. Vão ter as suas exceções? Sim, mas exceções. A gente não faz exceção. A gente come o pãozinho, depois a gente come o bolinho, depois a gente come o macarrão, depois é a torta. E a gente segue uma rotina frenética só com carboidrato. E a gente não sabe porque a gente inflama tanto, porque a gente não emagrece. É natural essa nossa dieta com essa quantidade de carboidrato? Ou seja, café da manhã com pãozinho, almoço com arroz, com macarrão? Não, normal não é, né? Foi o que eu mencionei. É essa dieta que está destruindo a nossa saúde. Nossa. Uma outra deficiência que a gente tem muito grande no organismo é a falta de iodo. Ok. Então, hoje, na nossa alimentação, a gente tem pelo menos 50% menos iodo que tinham os nossos pais. E o iodo no nosso corpo, como na tabela periódica, ele concorre com o flúor, com o cloro e com o brometo. O brometo você vai ter ali no seu pãozinho de padaria, no cheiro de carro novo. O flúor, a gente já tem abundância na água, mas em extremo excesso na pasta de dente, mais de 1000 vezes mais. E o cloro na água, nos produtos de limpeza. Então, a gente tem muito mais contato com esses 3 produtos do que, de fato, com o iodo. E o sal que a gente utiliza, normalmente, é o refinado. Mas esse sal refinado, ele só vai trazer prejuízos para você e para sua família. O sal ideal é o sal integral. É o sal marinho. Pode ser do Himalaia. Tem que tomar um certo cuidado, porque hoje eles se falsificam tudo. Né? O sal, que, por exemplo, mesmo o sal grosso, ele é um bom sal. Se você triturar, você pode usar ele, porque ele é o sal integral. Ele tem 82 minerais. A falta desses minerais te levam a ter dores de coluna, pressão alta. Então, às vezes a pessoa tem pressão alta por falta de sal. Gente, mas é do sal integral e não do sal refinado. Ou seja, aquela história, não, pressão alta, você tem que diminuir o sal. Aí você vem outra pessoa e fala assim, não, mas você tem que colocar o sal. Opa! Mas o sal refinado, de fato, faz muito mal. E a pessoa que tem pressão alta não pode comer esse sal refinado. Mas o sal marinho, ele é terapêutico, porque ele tem esses 82 minerais. Então, ele passa a ser um tratamento nesse processo e de diversas patologias. Ele é essencial. Então, assim, a nossa tireoide sofre, mas quase todas as nossas células do corpo carregam um pouco de iodo. Então, às vezes, o que falta no nosso organismo é uma suplementação. Então, tem uma fórmula que chama Lugol. Você compra ela pronta. Né? Para adultas de 5%, para criança de 2%. 2 gotinhas por dia. Se a pessoa não tem tireoide de Hashimoto e não tem hipertireoidismo,
ela pode tomar de forma diária 2 gotinhas em jejum todos os dias. Vai ajudar a ativar a sua tireoide, o seu metabolismo, vai prevenir nódulos na tireoide, na mama, no útero, na próstata. Caramba! 2 gotinhas. 2 gotinhas e meio copo de água faz tudo isso. Faz uma diferença muito grande. Ele é o segundo maior anticâncer do mundo. Uau! Só que quando a pessoa tem hipertiroidismo ou tem tireoide de Hashimoto, não é que ela não possa, é que a gente tem que fazer uma combinação de fórmulas e retroceder um pouco esse processo para que não cause um desequilíbrio maior naquele momento. É porque no hipertireoidismo essa tireoide já está hiperativada. Exatamente. Então a gente precisa ter um controle primeiro antes de começar a usar e usar junto com selênio e outros componentes. Então não é para todo mundo, mas em geral. E quanto mais iodo, mais inteligência. Então, assim, a mulher gestante que suplementa, a capacidade intelectual do bebê é muito maior. Evita-se muitos problemas de TDAH, de problemas que as crianças têm desenvolvido também. E a própria criança também, em doses muito menores, né? Também é suplementada. Gente, todo mundo tem que assistir esse episódio, não é possível. É incrível. E quando a mulher também tá grávida, muitas vezes ela não suplementa ômega 3, o DHA, que é tão importante. Por quê? Para o bebê se desenvolver, ele vai sugando toda essa gordura do cérebro dela também. E aí, quando ela tem o bebê, normalmente ela desenvolve depressão pós-parto. Porque foi sugado ali todas as suas gorduras ali do seu cérebro. Então, quando ela está suplementando, ela garante tanto para o bebê quanto para ela e evita ter a depressão pós-parto. Meu Deus. Sim. Uma vez eu vi um senhor de idade, ele falando que o problema maior do Alzheimer é a margarina. Que antigamente, por ser só manteiga, gordura natural. Vem aqui, faz essa pergunta aqui, vai. Porque senão quem tá assistindo não vai entender nada do que tá acontecendo agora. Tem que câmera, tá na geral? O Sullivan vai fazer uma pergunta, gente. Eu vi um Reels uma vez em que o senhor falava que o problema do Alzheimer ele vem da margarina. Um dos sintomas ali. Muito excesso de margarina é algo muito ruim. E por conta de antigamente ser só gordura de porco, uma gordura mais natural da manteiga, sim, tinha uma nutrição melhor. Tanto que ele diz que se você pega a manteiga mesmo, coloca no chão e coloca a margarina, não vai nenhuma formiga ali perto. A margarina vai ficar dias ali, porque nenhum bicho vai ali pegar. É veneno. Entendeu? A margarina ela tem algum efeito neurológico? Na verdade, ela tem uma gordura muito ruim. E gordura ruim vai te trazer todos os transtornos que a gente bem sabe. E aí não vai te potencializar também toda a sua circulação. Agora, já a manteiga, para ela ter uma gordura boa, porque 80% do seu cérebro é gordura. Mas ela é gordura boa. Então, você vai poder colocar óleo de coco, o azeite, as castanhas, o abacate, o coco, as castanhas, tudo isso vai favorecer. Então, por exemplo, assim, a pessoa tá com Alzheimer, tá com Parkinson. Se ela tem uma alimentação cetogênica, com menos carboidrato, mais gorduras boas e vegetais, ela começa a melhorar e reativar a mente dela. Sim, a manteiga, ela é boa, ela é positiva. Bem, a gente falou que leite e derivados são ruins. O único derivado que a gente diz que pode ser consumido é a manteiga, porque ela tem uma quantidade de butirato muito boa. E o butirato alimenta os enterócitos bons lá do seu intestino. Mas aí manteiga. Manteiga, a margarina não. A margarina é uma gordura terrível, realmente, que nem formiga quer, nem barata, né? Imagina. Outro ponto, por exemplo, são adoçantes. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, vou deixar de comer açúcar e vou substituir por adoçantes. Então, assim, o maior causador de Alzheimer que tem são os adoçantes. Nossa! O aspartame é terrível. Aí a sucralose, ele é o mais gostosinho. Pega uma sucralose e pinga em cima de uma formiga. Ela morre. Pensa o que ela faz na sua microbiota. Então, quando a gente pensa em adoçante, o que é seguro é o stevia. Mas nenhum adoçante ele é saudável.
Aí você fala com alguns pacientes e fala assim, doutora, mas só tomo Coca zero. Tá, tem estudos que mostram que quanto mais diet zero a pessoa consome, mais resistência insulínica e diabetes ela vai desenvolver. Porque você está estimulando o seu corpo a produzir insulina mesmo sem comer açúcar. Ou seja, caramba, agora bugou tudo aqui. Porque assim, ó, vamos lá. A pessoa ela fala assim, não, se eu tirar o açúcar, eu tô tranquilo porque eu não estou estimulando isso lá direto, então tá ok. E não? Porque quando você coloca na boca algo tão doce quanto o açúcar, o seu corpo também produz a insulina. Nosso Agora, cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade. Exatamente. Então, o stevia ele é mais amargo e ele de fato é natural. Então, ele não vai ocasionar todos esses danos. É óbvio que tudo em excesso vai ocasionar um problema. Então, em equilíbrio, ele não vai te fazer mal. É melhor que você consuma um pouquinho de açúcar, lá um demerara, por exemplo, do que um adoçante. Uau. Outra questão também são sucos de frutas. Então, assim, a gente sabe que a fruta foi feita por Deus, e ela é maravilhosa, ela tem fibras e ela é muito nutritiva. Uhum. Agora, quando você pega aquela fruta e joga ela no liquidificador, você destruiu todas as fibras delas. Só ficou a frutose. E a frutose é um veneno para o seu fígado. Não é saudável. Então, assim, Aline, então eu não posso tomar nenhum suco? Se a gente tomasse 2 dedinhos do suco, aquilo não faria mal. Mas a gente quer tomar só 2 dedinhos, a gente quer tomar um copão. E aí o excesso de frutose vai começar a te dar problemas, principalmente esteatose hepática. É, porque se você for chupar uma laranja, você chupa ali uma laranja. Sim. Se você for fazer o suco, você vai usar 3, 4 laranjas pro mesmo suco. Ou mais, né? Exatamente. E o excesso. Exatamente. E aí, quando você bate, mesmo que você fale, mas eu não coei, você já quebrou todas aquelas fibras que seriam necessárias para absorção no seu organismo. Então, quando você come, maravilha. Quando você bate, você já perdeu. Ou seja, o processo que o meu corpo deveria fazer, Exatamente. eu destruí, eu tirei esse processo da cadeia. Sim. E aí o meu corpo, em vez de receber isso como nutriente, ele pega aquilo ali e só descarta também, porque não serve pra mim também. Sim. Caramba! Ou seja, não adiantou nada você comer a fruta. Ou tomar, né? Tomar a fruta. Tomar o suco, né? Comer a fruta, sim. Comer a fruta, sim. Isso, falei errado. Gente. Caramba, gente. Outro detalhe, assim, voltando lá pro sal, que eu fiquei intrigado com isso. Uhum. Você falou que o sal, o sal grosso, ele é mais saudável. Vamos supor um exemplo bem absurdo, mas para usar como exemplo mesmo. Tá. A pessoa está lá no interior do Amazonas, ela não tem farmácia de manipulação, ela não tem acesso ao Lugol, né? Ela não tem acesso a isso agora e ela quer cuidar disso. Seria mais saudável para ela, então, pegar um sal grosso mesmo de churrasco e só bater no liquidificador? Sim, esse sal grosso ele é benéfico para todo mundo. Quiser cozinhar e quiser usar o sal grosso, pode usar. Isso vai ser já bem interessante. Ele não vai ter o mesmo papel do Lugol. Agora, se ele comer, por exemplo, no Japão, as pessoas de lá têm uma vida muito melhor, de qualidade de vida do que nós. Só que eles comem todos os dias o quê? Algas marinhas. Então, uma porção de algas marinhas equivale-se a 2 gotas de Lugol. Você entendeu? Então, se a pessoa não consome, mas come algas marinhas, tá tudo ok. Entendi. E quem Mas come não- muito em restaurante japonês? Olha, restaurante japonês é um outro tema, senão as pessoas vão me deletar, estão me deletar. Eu tô começando a ficar com medo dela, Sullivan. Não, na verdade, assim, se você vai no restaurante japonês, o que acontece? Se você tivesse um microscópio para olhar todos aqueles peixes crus, você veria diversos parasitas ali circulando. Então, assim, a contaminação ela é muito alta nesse processo. Ok. Mas por conta de parasitas. Se a pessoa tem um bom estômago, se ela não estava usando bombas de prazóis, que é muito comum, como omeprazol, pantoprazol, eles destroem o pH do seu estômago e aí você passa a jogar tudo para dentro, né? Então, por quê? O seu estômago é a sua primeira linha de defesa. E Deus fez que ele fosse bem ácido para que eliminasse tudo ali no seu estômago. E aí, quando você está usando já a longo prazo bombas de prazóis, ele começa a ficar neutro ali. E aí você começa a ter uma absorção muito grande de todo tipo de micro-organismo. Entendi a lógica. Entendi, fez sentido total. Porque não é só porque a comida japonesa, ela é, né, o peixe cru ali, ele é ruim.
É porque o ambiente que está recebendo aquilo está propício Sim. para dificultar o processo. Então, aí ficou claro. Meu, que tema, que assunto. E assim, eu tenho certeza que se a gente for acabando, vai assunto para 3, 4, 5 dias, 6, 7, 8, 9, 10 episódios de podcast. Porque cada coisa que a gente puxa é uma novidade, é algo que realmente é novo. E de certa forma, assim, chega a ser assustador. E polêmico, muitas vezes. É, mas assim, e o que é legal, porque tem alguns amigos que eles dizem que só morre de doença quem faz exame. E de certa forma eu até concordo com isso, porque se você não faz o exame, logo você não sabe e morreu de causas naturais. Sim. O problema é que tem muita gente morrendo de causa natural aos 40 anos, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha cunhada, que trabalha em uma grande seguradora de seguro de vida, a maior aí do mundo, e ela falou que hoje que eles mais pagam são seguro em vida para pessoas de 35 a 45 anos, com doenças crônicas e câncer. De 35 a 45 anos. Exatamente. Na verdade, que nem seu amigo falou assim, são as pessoas, às vezes, realmente procurar demais, às vezes acaba complicando em alguns momentos. Porque a prevenção, ela supera esse processo. Então, se a pessoa não quer realizar muitos exames, porque os exames, eles são o quê? Detectivos. Eles não são preventivos, né? Então, a gente fala muito, vamos fazer uma mamografia para prevenção do câncer. Não, é para detecção. Porque a prevenção começa muito antes. Porque É verdade. qual que é o hormônio que protege a mulher? A progesterona. Qual que é a mulher que produz progesterona hoje? É um bicho em extinção. Porque a gente aprende desde mocinha que a gente tem que usar anticoncepcional. E a gente não tem mais ciclo regular com progesterona. A falta da progesterona te leva a ter endometriose, a mioma, ovário policísticos e a cânceres. Para os homens, o hormônio que protege o homem é a testosterona. Se a testosterona está baixa, muitas vezes não é só suplementar, é o entender o desequilíbrio, porque dependendo como está a sua insulina, sua testosterona vai baixar. Dependendo como está seu cortisol, você também vai ter problema com a sua testosterona. Porém, a gente tem uma enzima chamada aromatase, que pro homem converte, né, o estrogênio, quer dizer, a testosterona em estrogênio, e muitas vezes a gente tem que fazer essa diminuição para que a testosterona suba. Então, o homem começa depois dos 40 a ter mais barriga, queda de cabelo. Normalmente é um quadro típico de excesso de estrogênio. Então, lembra que tudo é equilíbrio. Estrogênio é importante na medida certa. Quando ele está em excesso, ele é cancerígeno, tanto para o homem quanto para a mulher. Como diminuir ele? Através da enzima aromatase. Né? A gente vai fazendo essa diminuição, essa conversão de mudança para testosterona. É uma das alternativas. Mas isso também a retirada, exatamente, do leite, com acompanhamento, sim. Gente do céu. Esse episódio ele tem que ir muito longe, gente. Por favor, aproveita, compartilha esse episódio. Se você não entendeu ainda o que esse episódio pode fazer na vida de outras pessoas, eu não vou nem te forçar, porque aí já entrou na limitação humana mesmo. Mas eu não vou brigar com você. Só compartilha. Nem tenta entender, só compartilha. E aí assiste de novo, vai. Assiste de novo. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu, já curte, comenta, se inscreve, compartilha. Faz tudo isso, porque esse episódio ele tem que chegar em muitas pessoas. E uma outra ponto que eu também vou mencionar, que até para um alerta para as pessoas, que às vezes as pessoas podem ter outras opções, né? Eu acho que tem que discutir com o médico também. A partir do momento que a gente começa a ter conhecimento, a gente também argumenta com o médico e busca outros caminhos, só não aceita. Foi detectado um tumor. O que é o tumor? O tumor é o encapsulamento de algo que o seu organismo está te protegendo contra uma toxina contra você. Aí a gente tem aquela preocupação de remover logo aquele tumor. Porque a gente acha que o câncer é aquilo. O câncer não está só ali, ele está no seu campo biológico. Porque quando você só tira aquele nódulo
E se nada mais é feito de mudança no seu corpo, se você continua acidificado, com mais glicose e menos oxigênio, logo vai surgir em outro local, por exemplo. Ou seja, desculpa te cortar, Imagina. mas assim, aquela mulher que ela teve um nódulo no seio, é um câncer de mama, vamos tirar o seio para proteger ela por completo e tudo aquilo ali. Se ela não tratou... O restante pode aparecer em outro local. Então, imagine comigo, a gente tem um aquário com um peixe. Aquele aquário está sujo, você tira o peixe, você detectou um tumor, você retira o tumor do peixe, aí você coloca ele naquele aquário sujo, o que vai acontecer? A probabilidade dele adoecer é muito maior. Agora, se você pegar ele e colocar em uma água limpa, a probabilidade dele adoecer é muito menor. Então, a gente vai eliminando problemas, né, e possibilidades. E um outro fator que eu também atento as pessoas a pensarem, argumentarem, buscarem alternativas são para biópsias. Por quê? Quando você faz uma biópsia e deu benigno, que, graças a Deus, deu benigno, tá tudo bem, embora que se você continuar fazendo biópsia de ano em ano, o que vai acontecer? Para fazer a cicatrização daquele processo, vão vir células anormais. Então, você fez 2, 3 anos biópsia, no terceiro deu câncer. Mas por quê? De tanto furar lá, células anormais foram lá para fazer a cicatrização. Mas o problema não é maior, não é esse. Você foi lá e fez a biópsia, que era maligno. Sabe o que acontece? Você furou e começou o quê? A escorrer. Então, da onde vem a metástase? Principalmente desse processo. Então, tem muitas mulheres que vão fazer uma simples biópsia de mama, era maligno, até ela conseguir retorno no médico, ter o resultado do exame, poder começar um tratamento, às vezes leva-se 6 meses. Até fazer, sabe, PET scan em tudo, leva-se muito tempo. E aí, quando vai ver, já tomou uma proporção muito maior do problema. Às vezes já foi para ossos, para outros pontos importantes. Então, às vezes, discutir... Aí o câncer espalhou. Exatamente. Então, discutir com o médico outras alternativas. Então, será que é melhor, então, já ir para a cirurgia, remover aquele nódulo e fazer a biópsia? E depois decidir como vai ser feito o tratamento? Eu acho que uma conversa aberta com o médico, porque existe sempre essa alternativa e eles sabem que existe essa alternativa. Você comentou uma coisa comigo também, que isso no dia foi algo que pra mim foi libertador. Libertador, assim, um conteúdo que também fez puff, sobre canal nos dentes. Exatamente. Então, assim, praticamente todos os problemas de saúde, eles começam na boca, mesmo que a gente não entenda muito esse processo. Dá um exemplo para vocês. Se você foi detectado com um câncer na Alemanha e você tiver que iniciar um tratamento lá, a primeira coisa que eles vão pedir vai ser para remover todos os canais da sua boca, senão eles nem começam. Por quê? Quando a gente faz um canal, é um ponto vulnerável no seu corpo. Achava-se no passado que era só destruir ali aquela raiz e encerrava ali o seu contato, mas não é. Existe um canal de conexão ali, ó, que vai e ultrapassa as barreiras até os seus órgãos. E às vezes ficam bactérias ali. E é dessas bactérias que não se tem alcance que muitas vezes são gerados cânceres e doenças cardíacas. Então, quando o paciente está acometido de alguma doença e quando a gente faz a medição, por exemplo, com a biorressonância, demonstra que tem infecção dentária. Aí quando você pede uma panorâmica de boa qualidade, você detecta um ponto que ele não desconhecia, que ele desconhecia. Meu Deus. E quando trata-se, muitas vezes desaparecem os sintomas. Então, hoje, sim, sempre que posso, recomendo para os meus pacientes 2 coisas. Amálgama dentária, que são aquelas massinhas cinzas que a gente colocou na infância e nunca mais tirou. Porque toda vez que vai no dentista ele fala assim, tá tudo tranquilo, deixa assim, melhor não mexer. Elas têm mercúrio. E aquilo você vai, toda vez que você mastiga, você se alimenta, você querendo ou não, vai colocando um pouquinho de mercúrio na sua corrente sanguínea. Só que imagine isso por 40 anos, por 30 anos. Então vai te causando sim prejuízos na sua saúde. Só que a remoção disso é extremamente perigosa, porque esse mercúrio vai direto para sua corrente sanguínea e é perigoso não só para você como para o dentista. Então, existe um processo correto de remoção que é feito por hoje chamados dentistas biológicos, que já foi detectado pela medicina integrativa esse problema e eles são especializados nesse tipo de processo. E quando se faz canal, eles também utilizam, por exemplo, ozônio,
Então, eles injetam em todo o canal ozônio para minimizar a proliferação, por exemplo, ali de bactérias. Então, muitas vezes, eu posso imaginar que esse dentista que tá falando assim, ai, não, tá tudo certo. É porque ele não quer mexer naquilo. Não é possível. Às vezes, ou mesmo porque ele acredita que tá tudo bem. Porque se o dentista também não foi se especializar ou estudar depois da faculdade, ele tá acreditando de fato que tá tudo bem. Nossa. Gente, como que o dente pode gerar um problema desse, né? Exatamente. E muito. Novamente o açúcar. Aí, ó. E eu vou contar um testemunho meu. Eu contei que eu tive todos os problemas no meu intestino e graças a Deus eu recuperei. Só que eu fiz um canal no meu dente que representa o meu intestino, porque cada dente representa um órgão. Um órgão Tem seu. isso ainda também? Tem isso, sim. E aí, esse dente que eu fiz o canal representa o meu intestino. E eu fiz esse canal há mais de 30 anos atrás. E nunca mexi. Tava quietinho. E aí, passei por todos os problemas que eu comentei aqui com vocês. E recentemente eu fui fazer um raio-x panorâmico. E aí foi detectado que eu tinha uma colônia de bactérias abaixo, bem abaixo do canal desse dente. 30 anos e eu nunca soube. Então, vê como tem a ver, assim, o problema da vulnerabilidade que você cria do dente com o seu órgão. Aí tive que remover, fazer a limpeza, onde tá o ozônio, etc e tal. Mas pensa, eu sofri uma vida toda. Por Por conta disso. também disso, com certeza. Como vulnerabiliza. Meu Deus. Mulher do céu. Como as pessoas podem fazer pra te acessar, pra te conhecer, pra te seguir? Como que elas te acham? No meu Instagram, @doutora Aline Varricchio. Depois deve estar escrito o meu nome, eu acho que na legenda aqui abaixo, né? Porque eu sei que meu sobrenome é um pouco complexo. Eu tenho muitos artigos também no LinkedIn, também como Aline Varricchio. E lá tem todos os meus contatos. Vou deixar aqui o link, então, do seu Instagram, do seu LinkedIn Sim. também, aqui na descrição, porque não tem como, não tem como. Antes de partir para a parte final do podcast e tudo mais, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para todo mundo, e eu não tô fazendo essa pergunta com tempo. Ou seja, se essa pergunta trouxer mais 1 hora de episódio, para mim eu não ligo, porque tem gente que acha que na hora que chega essa pergunta já tá acabando. Não é essa a intenção, então fique à vontade. Mas existe alguma coisa até aqui que, porque a conversa foi para outro lado, algo assim, a gente deixou de falar e que seria importante para você? Boa. Olha, eu acho que de tudo que a gente conversou, talvez algo que eu gostaria ainda de deixar como mensagem, existem, eu como naturopata, eu não retiro nenhum remédio de nenhum paciente meu. Mas existem só 2 que eu oriento eles a reavaliarem a situação logo no início do tratamento com os médicos, que são tanto as bombas de prazóis, que vulnerabiliza muito o organismo das pessoas, como a estatina, as sebastatinas, a rovastatina, todas essas que normalmente é para o colesterol. O colesterol não é tão vilão assim, mas estou com meu colesterol muito alto, o médico me recomendou, gente, não é para tomar para a vida toda. A gente precisa ter um limite. Por quê? O que a estatina faz? Para ela baixar o seu colesterol, ela vai baixar a sua coenzima Q10 primeiro. Que é da onde vai vir o que? A sua energia celular. Então você perde a sua energia celular. Você fica mais vulnerável até de forma cardíaca também, porque sem energia celular, para ter força para fazer todas as coisas, né? Você tem muitos efeitos colaterais com a estatina. Então, tomei por um período, estabilizou, ou se eu já comecei a tomar, já comece a suplementar com a enzima Q10. Porque sim, isso vai ter consequência. E a gente precisa ter colesterol no corpo. Por quê? Conversão hormonal, vitamina D. Você pega um paciente com muito baixo colesterol, ele tem dificuldade para metabolizar a vitamina D, porque ela precisa de colesterol para converter. Conversando com o Dr. Rodrigo uma vez, a minha mãe, ela tá na faixa aí de seus 65 anos também, e ela tinha feito um exame e tinha dado colesterol mais alto, elevado. E aí ela toda preocupada com isso e tudo mais, ele falou, Rodolfo, faz o seguinte, fala pra ela vir conversar comigo, não precisa se preocupar, não precisa preocupar ela,
Porque pode ser que simplesmente ela não está queimando esse colesterol da forma que precisava, ou seja, não está convertendo, não está usando e está sobrando no organismo. E foi isso, muitas vezes ele é normal para pessoas que já têm mais idade e tudo, porque realmente o corpo vai chegando numa hora que ele não consegue usar tudo. Então existem formas de fazer isso, existem outros hormônios que a gente balanceia Sim. para cuidar disso, sem ela ter que se preocupar tanto com isso. Verdade. É isso mesmo? Exatamente. Antigamente, o colesterol era o marcador da tireoide. Quando ele estava elevado, é porque a tireoide não estava funcionando bem, porque tem toda a correlação. Então, outros desequilíbrios no seu corpo vai ocasionar o colesterol alterado, né? Mas assim, ele tem que estar muito elevado para a gente ter uma preocupação tão grande, porque ele está mostrando um desequilíbrio e a gente coloca as coisas no equilíbrio para que as coisas voltem ao seu local. É a mesma coisa para pressão alta. Ah, eu tô com pressão alta, agora eu vou ter que tomar remédio para o resto da minha vida. Você nasceu com esse problema? O que aconteceu para sua pressão elevar? Alterou alguma coisa no seu corpo. Pode ser falta de magnésio, pode ser falta de vitamina D, pode ser o sal que você está utilizando, né? Problema circulatório, pode ser a resistência insulínica. Então, quando você está com resistência insulínica, o seu sangue, ele fica grosso, como de um melado. Nossa. Isso dificulta todo o processo no seu corpo. Caramba! Então, primeiro, a gente tem que pensar em resolver o quê? A causa do problema. Nossa, agora veio algo aqui que, novamente, então a resistência insulínica, o sangue fica grosso igual melado. Aí você pega a outra suplementação que você falou também anteriormente, que é um vasodilatador, Magnésio. o magnésio. Você já tá em falta, ou seja, você tá com sangue espesso. Sim. E as veias ali Gritando. Meu Deus! Exatamente. Então a gente precisa identificar melhor qual que é o desequilíbrio, tratar e colocar em harmonia aquele corpo de novo. Por um tempo, sim, a pessoa vai precisar tomar, mas conforme você vai regulando, ela vai perceber que aquele remédio já está alto demais, aí começa a diminuir as dosagens. Ou seja, isso tem que ser algo que realmente ele deve ser orquestrado para cada pessoa realmente. Exatamente. É ali no detalhe, Sim. é minucioso. Tem que ser personalizado. Não é a mesma receita para todo mundo. E óbvio que existe aqueles alimentos bons e ruins, e para a grande maioria isso realmente funciona. Mas na hora que você pensa em um tratamento modular, é bem no detalhe mesmo. Eu quero voltar em um ponto que foi lá do início, que eu pensando agora, eu falei, nossa, será que a gente deixou claro de fato isso? Que é a questão da disbiose nas mulheres. Muito se fala aí disso hoje em dia, mas para quem já sabe do que é isso. Mas o que eu percebo hoje, e talvez seja verdade ou não, Tá. mas é que muitas mulheres vivem com sintomas e nem sabem o que é isso. A maioria não sabe. Como então a mulher ela pode identificar que ela pode estar com isso para conseguir traçando alguns parâmetros para falar, nossa, eu preciso de ajuda e nem sabia. Verdade. Então, normalmente que a pessoa tem a síndrome do intestino irritável, quando a pessoa fala assim, você tem a síndrome do intestino irritável, normalmente ela tem uma disbiose. Lembra que a sua serotonina, o seu GABA, está lá no seu intestino, está afetando de alguma coisa, de alguma forma a sua parte psicológica, é porque ali as bactérias não estão de forma orquestradas ali corretamente. Então, o que a mulher sente normalmente quando ela está com disbiose? Primeiro, tudo que você come estufa. Você tem gases. Você sente que você fermenta ou está sempre inflamada, aquela sensação que você está se sentindo inflamada. Tem dificuldade para perder peso. Perda de peso também é um problema metabólico. Tem resistência insulínica, não emagrece. Tá muito inflamado, não emagrece. Tá com disbiose, não emagrece. A gente tem que tá com hipotiroidismo descontrolado, não emagrece. Então a gente precisa às vezes controlar esse metabolismo para que tudo fato... isso? E normalmente é tudo isso. Aí a gente precisa controlar isso para que a pessoa de fato emagreça, porque não é só uma questão de caloria, né? Você tem que desinflamar aquele corpo para que ele de fato emagreça de forma saudável. E aí a mulher também começa a ter assim, e mesmo homens, eu atendo muitos homens com disbiose, viu? Tudo que come, passa mal.
comi alguma coisa. E normalmente é com glúten e com leite. Ah, eu como, eu passo mal. Mas aí faz exame, no exame não acusa que é alergia, porque às vezes não é uma alergia, é uma intolerância. E isso não vai dar no seu exame de sangue, entendeu? Mas às vezes é mais fácil o tirar do que o pôr. Você faz a experiência, tira 30 dias, vê como você fica. Em 30 dias já dá todo esse resultado? Ah, você já sente uma diferença muito grande no seu organismo em 30 dias. Você sente, assim, já essa leveza. Porque a dieta para quem tá com disbiose, ela chama FODMAP. A gente tira tudo que é fermentável no primeiro momento. Porque o seu organismo não consegue lidar com aquilo naquele momento. Só que a gente tira 30 dias, depois a gente vem reintroduzindo, por exemplo. Muito legal isso. Muito legal. Agora sim. Partindo então para a nossa reta final. Fique à vontade. Essa câmera é sua. Deixe a mensagem que você quiser. Faça o convite que você quiser para as pessoas te seguirem e te acompanharem também. Lembrando que o seu link já está aqui na descrição desse episódio. Mas essa câmera é sua. Fique à vontade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui apresentado. Tentei apresentar de uma forma bem leve e simples para que vocês pudessem entender. Sim, é possível ter saúde, é possível envelhecer com saúde, com longevidade. E se você tem uma doença crônica, é possível sim a gente pensar na reversão, no controle, ou mesmo na cura desse processo. A gente precisa organizar. Então lembra, seu organismo tem a capacidade de se autocurar quando a gente entrega as ferramentas corretas para ele. Então às vezes tá havendo um desequilíbrio não tratado. E quando a gente busca, de todas as formas, encontrar esses desequilíbrios e colocar no lugar, as coisas acontecem, florescem. Sabe aquela indisposição absurda, aquela fadiga? A gente precisa tratar. Sabe que quando chega um paciente oncológico, a primeira coisa que eu pergunto, o que você sentia? Como que aconteceu? Como foi o seu processo? 2 coisas. Traumas emocionais. Então, se aconteceu algo na sua vida que você não conseguiu se libertar, às vezes foi uma traição, sabe? Você teve um problema no seu casamento, ou foi com o pai, com a mãe, com alguém importante, e você não conseguiu se libertar, sem cura, sem perdão, não há cura. Você precisa ressignificar suas dores, porque enquanto você estiver dessa maneira, você vai continuar inflamando continuamente o seu organismo. Não vai ser tratamento que vai ser o suficiente se você não liberar perdão. E muitas vezes você não precisa falar com a pessoa, mas você tem que estar em paz. Você tem que entregar suas dores. Entrega para Deus, ora, busca e ressignifica isso para que você fique liberta deste problema. Porque dá sim para viver muito melhor, dá para ter muito mais equilíbrio, buscando assim, pensando exatamente no seu organismo e para você. Conte comigo nessa jornada, me siga nas minhas redes sociais e vai ser um prazer estar com vocês. Quem desejar ainda ter uma consulta orientativa gratuita comigo, online, para ter maiores informações sobre tudo que nós conversamos aqui, como isso pode ser aplicado na sua vida, também me busca lá no meu Instagram, estou colocando lá na minha bio, para que vocês tenham essa oportunidade também. Obrigada. Incrível, incrível, incrível. Só que eu não vou acabar esse episódio agora. Não tem como. Porque você puxou mais um gancho que não tem como. Sim. A falta de perdão é tão séria assim? Totalmente. Quando você pega uma pessoa com uma doença grave, como um câncer, quase sempre, não vou dizer que é 100%, mas quase sempre está vinculado a uma dor, um trauma muito grande que a pessoa sofreu. E aí, quando você é muito ferido, às vezes você não quer perdoar aquela pessoa. Ela fala assim, mas fulano não merece o meu perdão. O que ele fez comigo, sabe? Ou o que aconteceu naquela situação, não, eu não consigo. Mas, na verdade, a pessoa muitas vezes não tem que ir lá falar com aquela pessoa, mas ela tem que conseguir se libertar. E você comentou algo interessante aqui durante o nosso episódio, que é o nosso cérebro não sabe o que é real do imaginário. Então, você tem que contar uma nova história para o seu cérebro, para que você possa ressignificar, mostrando que aquilo não aconteceu exatamente daquela maneira. Mas que foi diferente, quantos aprendizados, quantas coisas, e liste só as coisas boas que você conseguiu a partir daquilo, e não as coisas ruins. Entrega aquilo nas mãos de Deus, pede para Ele, e pede para Ele limpar e tirar aquilo de você. Às vezes, você entregando aquilo de fato nas mãos do seu Criador é libertador, e você muitas vezes não precisa voltar lá com aquela pessoa.
Eu não sei a situação de cada um, às vezes é necessário. Eu não sei qual é a proximidade que a pessoa tem, mas eu sei que ela precisa se libertar. Porque se ela se não libertar, ela vai ter dificuldade, porque ela continua jogando inflamação de forma contínua no sangue dela. Falando em desequilíbrio, eu quero puxar um gancho aqui também, porque talvez você seja empresário, empreendedor, você precise das suas redes sociais também para se comunicar, para chegar até seus clientes, para conseguir trabalhar. E um dos maiores desequilíbrios que tem, nesse ponto, eu quero usar muito essa frase também, é que muitas vezes o seu potencial é incrível, mas você não consegue traduzir isso no online. Quando as pessoas chegam na sua rede social, elas não têm o mesmo impacto daquilo que você já é. E isso é muito prejudicial. Não só porque você perde dinheiro, mas porque as pessoas, elas deixam de alcançar aquilo que você teria para oferecer para o mundo, para curar o mundo. Ou seja, aquilo que você tem que pode realmente trazer solução de melhoria de vida para a pessoa e aquilo que você tem para oferecer de fato. Para isso, eu tenho um método chamado Engenharia da Autoridade. Esse método é justamente para te ajudar nessa questão de posicionamento, como que você vai traduzir todo esse potencial, amarrar isso e trazer isso de fato para o online, criando previsibilidade, criando o seu ecossistema de produtos e criando todo o seu posicionamento, narrativa, mensagem e imagem. Todo o simbolismo realmente que vai amarrar a sua imagem. Então são 3 dias que você vive uma imersão de fato para trabalhar toda a linha estratégica, criação de vídeos e ainda toda a parte fotográfica. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas acham que isso não tem como ser feito em um espaço de tempo tão curto, e a resposta é que sim, tem como. Tem o link aqui embaixo também para uma aula. Essa aula foi uma palestra que eu fiz. Essa palestra, essa aula, ela está disponível para vocês. Eu deixei ela para realmente todas as pessoas terem acesso a um valor que é praticamente ridículo, para você não ter desculpa de realmente iniciar isso. Então, se você quer ter acesso a essa aula, vem aqui, acessa o link também aqui embaixo, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar você a elevar o seu nível de autoridade, ganhar mais dinheiro e também ajudar outras pessoas. Tem uma frase, doutora, que eu gosto muito e que principalmente nesse episódio cabe demais. Essa frase diz que quem passou pela dor carrega a cura. Você mudou a sua vida e moldou a sua vida a partir disso. Verdade. Essa frase faz sentido pra você? Totalmente. Eu acho que quando eu entendi que, na verdade, foi uma forma de eu ressignificar as minhas dores, quando eu resolvi migrar de carreira para a naturopatia, o que eu poderia fazer com a dor, com aquele processo, se transformar em uma bênção na minha vida e para outras pessoas. Muito incrível. Outro detalhe, gente. Eu quero aproveitar aqui essa brecha também e também agradecer ao Marcelo, seu esposo. Marcelo, para quem não conhece ainda, ele é dono do podcast também e também ele tem um trabalho que é muito legal, que é o Empreendedor Cristão. Então pesquisa isso no Instagram, YouTube, você vai conhecer ele, vai conhecer o podcast. É um amigo também, foi ele que trouxe todo esse contato. O círculo de network que ele tem hoje dentro do empreendedorismo cristão também é muito alto. Dentro de São Paulo, Alphaville, o círculo de amizades que ele tem com essas pessoas. Ah, Rodolfo, mas eu preciso ser cristão para estar dentro desse grupo, para fazer parte, para conhecer essas pessoas? Não, também. Porque o empreendedor cristão é uma forma de conectar pessoas que têm propósitos e princípios. Se você ainda não é cristão, mas você segue uma linha de princípios reta, faz sentido você conhecer. Então já fica o convite também, tanto o podcast quanto o Instagram ali, todo esse ecossistema empreendedor cristão. Fica feito o convite. E vou fazer isso de novo. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pelo convite, por vocês terem aceitado vir para cá, realmente disponibilizado o tempo de vocês, que realmente é corrido. Eu sei disso, dentro dos projetos que vocês têm,
Daqui a pouquinho a gente está indo para um outro evento e eu vou fazer parte disso também. É verdade. Então, muito obrigado, de fato. Eu fiquei muito feliz quando, logo de prontidão, quando eu fiz o convite, vocês já aceitaram isso. Então, de fato, muito obrigado disso mesmo. Se você chegou até aqui, já aproveita então. Já deve ter feito isso, vai. Já se inscreveu, já curtiu, comentou. Se não fez, a última oportunidade agora. Mas muito obrigado. Eu fiquei feliz demais por você ter chegado até aqui. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais.